Fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Hoje eu tô boneco no rolê. Já tá abastecendo aí já? Lógico, ó. Hoje tá bonito aqui, hein? Tô bem, cara. E Tá você? bem? Tô bem, graças a Deus. Tô vendo que hoje vai render, hein? Vai. Hoje vai. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando essa loucura toda, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Salve, galera. Tudo ótimo, daquele jeito. E hoje, mano, melhor que nunca aqui. Episódio especial aí. Vamos que vamos. É isso aí, Crildão. Rafoca, fala pra gente quem são nossos convidados mais especiais de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Regis e com a Bruna, do bar Os Demitidos. Sejam muito bem-vindos. aí. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite. Gente que agradece, bom demais por estar aqui, gente. Putz, cara, meu, tem chopp de qualidade. Porra! Dá pra mostrar ali, o querido, a costela ali na câmera central? Trouxeram uma costela maravilhosa. Pois dá um foco aí pra você ver. Que Jesus, mas daqui a pouco essa costela aí. Vai virar história. Mas é isso, cara. Só vou fazer um momento jabá rapidão aqui. Sim. Nossos parceiros. A gente tem uma parceria com a Skol. Você que vai começar a treinar ou já treina, tá procurando uma suplementação, entre em contato com ele aí, tem na nossa descrição. Tem nosso cupom também, que é o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é um bar aqui de música autoral aqui na Moca. Sabe o que fazer no final de semana? Entre no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com. Vê a programação, cola lá, que é um bar bem da hora, bem foda. E a gente tem uma parceria nova também agora com o Dado Vieira. Vieira. Ele corta cabelo, ele corta a domicílio, ele atende na Zona Norte também aqui de São Paulo. Tem o contato dele também, fica à vontade para chamá-lo, ele atende a domicílio, faz um bom trampo, cuida da barba aqui da galera aqui do podcast. E agora também a gente tem... Não, esse aqui já é velho, né? O nosso grande Hugo Brandão, que é um luthier aqui de O São melhor Paulo. de Você São tem- Paulo. Sem instrumentos de corda aí, violão, cavaco, baixo, guitarra, meu, ele dá uma regulada, manda muito aqui da Teodoro Sampaio, na rua que ele trampa, tem o contato dele também, só entrar em contato lá que ele dá uma força legal. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quer dar um donate, a gente aceita de bom grado, deixa aquele like, compartilha. Tem nosso canal de cortes também. Tá, Isso, Miguel, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos, os melhores cortes pra você curtir. E é isso aí, Rafoca. Lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível os cortes lá aqui com a Bruna e com o Regis. Isso, não vai falar assim, e aí? É verdade. Solta a bala. O cara faz 102 episódios. Manda bala, Mano. meu querido. É isso. Então, Regis e Bruno, mano, primeiro, não tem como não perguntar da onde veio o nome Os Demitidos. Por que que veio essa ideia? Acredito que alguém foi demitido, né? Mas Mas deixa tido uma inspiração a mais, Sim. provavelmente. Não foi assim, não foi uma coisa, tipo uma demissão que você fala assim, normal, tipo, ou não tava produzindo tal. Normal pra vir um nome desse daí. Resumindo, vamos puxar um pouco a história antes dos demitidos. Existia um bar que chamava Smell Rock, localizado ali perto, na Marechal Barbacena. Foi o meu primeiro contato com breja artesanal. Eu vim de restaurante, fiquei 10 anos no Outback, fiz estágio no Figueira, rodei tipo Le Mangé Organic e tava rodando e tal. Na época eu tinha outro relacionamento e tinha um filho. E eu precisava ficar, tipo, mais tempo com meu filho, que eu tava trampando pra caralho e tal. Aí um amigo meu falou assim, mano, vai montar um bar, mano, meu pai vai gerenciar, ali perto da sua casa tal, com breja artesanal. Aí eu fui pra lá, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo e foi meu primeiro contato com cerveja artesanal ali, né? 12 bico tinha na época, eu tomava um copinho, qualquer outro, eu falava, nossa, que porra é essa? Amargo pra caralho. Eu falei, isso não é normal, mano. É que tá acostumado com um tipo de cerveja, Sim, né? a gente tá acostumado com a breja mainstream, que a gente fala que é a convencional de mercado. Quando você vai pra breja artesanal sem, tipo, talvez uma direção exata, tomou uma extremamente amarga e tal, você... Mas eu fiquei o tempo lá, tal, abriu em 2018, passamos por pandemia, e em 2022, né? Porque eu era extra lá, ele era gerente, e foi 2022, 22 que teve a foi venda. 2022 que vendeu o bar. Esse bar aí é um grande amigo, parceiro meu, o Diego, me ajudou pra caralho, porque ali, tipo, foi um bar que eu tive a oportunidade, mesmo sendo gestor em outros restaurantes, eu não tinha uma noção, tipo, na ativa. Tipo assim, no Outback eu ia lá, fazia um pedido, entrava no sistema, alguém entregava, alguém, tipo, pegava, porcionava.
Agora lá nos botecos da vida, vamos dizer assim, é você que vai no mercado, é você que, tipo, compra Era tudo. que emoção. Lá eu tinha, por exemplo, a opção de errar em algum prato, porque às vezes você cria tal, ele tinha uma condição ali pra segurar, pra falar assim, não, se não der certo é isso tal, vamos. Só que passou pandemia tal, e a gente, tipo, caiu, levantou, só que na segunda onda de pandemia aí o bagulho estralou. Ele trabalhava, ele faz container, ele trabalha, tem empresa lá em Arthur Nogueira, em Diadema, mas mesmo assim, tipo, qualquer comércio que fique negativo, acaba não compensando tanto. E aí ficou naquela, tipo, ah, não, tô pensando em vender. Aí eu falei, fudeu, vai vender essa porra agora? Fudeu, Logo agora, fudeu. caralho. Já suava, falei, meu Deus, mano, agora eu vou pra onde? Vou voltar pros restaurantes de novo, mano, ficar engravatado, fudeu. E tinha uma cervejaria, que era lá de Curitiba, o cara vendia pra nós, tipo a breja, na época era parceiro tal. Eu falei, Maria, ele tava querendo migrar, trazer essa cerveja aqui pra São Paulo. Aí ele queria, tava vendo os pontos ali perto do Parque São Jorge e tal, só que tinha que montar uma câmera fria ainda. Aí eu falei, não, mano, É mó trampo, né, mano? mó trampo. Ali pra montar uma câmera trampo, fria, tipo, é um gasto e tal. E não era pra ele montar um bar, ele queria só fazer um estoque, na verdade, e fazer a logística dessa breja aqui em Vinha São lá Paulo. de Curitiba, então tinha que ter um lugar pra estocar, A ideia né? inicial dele era essa. Era né? Só essa, estoque. mano. No bar lá a gente tinha duas câmeras frias. Uma que era chopeira, que era na frente do bar, e tinha outra no fundo do bar, enorme. Que a gente usava, tipo, sei lá, mano. Pra colocar alface e mussarela. Era, mano, tava lá, que antes era uma distribuição de outra cerveja, antes do meu chefe, né? Aí eu falei pra ele, mano, troca uma ideia. O aluguel na época era tipo uns 7 conto. Falei, troca uma ideia pra ver se, tipo, faz meia meia, ou, tipo, alivia aqui, a gente vai cortando o custo e tal. Os caras numa conversa informal lá tomando uma, vendeu o bar inteiro. Os caras era só tipo aquilo e tal, e vendeu o bar inteiro, né? E aí começa, né? Porque ele falou assim, não, mano, ô Regis, a gente vai manter a equipe. Era ele, o irmão e mais um amigo, né? A gente vai manter a equipe, vamos fazer a reforma. Aí começou a deixar nós, tipo... Aumentar o salário. Aumentar o salário. Eu falei, nossa, agora vai. A gente quer ser entre os 10 bares de São Paulo aí e tal. Falei, fudeu, mano, agora tem que trazer uns caras. Trouxe tipo o nego que era gerente do Outback, do Madeiro, o parceiro... Os caras formaram um puta time, né? Pra Formamos. fazer a parada, né? Bonitinho. E nada de vir a reforma. E nada. E nós lá, nada de vir a porra da reforma. Só na expectativa, né? Ali foi em 2022, no meio do ano, eu tive um incidente na minha família. Tem uma tia minha família, tipo, tem muitos idosos, vai. Da minha avó, que já falecida, são 9 filhos, eram. Uma delas morava em Colinas da Anguera, que era tipo um distrito ali de Santana de Parnaíba. Aí eu me lembro, foi dia 22 de julho, porque foi 2 dias depois do meu aniversário. Lá, tipo, o aluguel não é... Não é contrato que imobiliária. O pessoal faz ali. Tipo, boca a boca. Boca a Boca boca. a boca, troca uma Ah, eu te ideia, pago faz aí, um posso papo. morar É, aí. Um cara, exterior, tipo, né? um cara mudou pra lá, tipo, no primeiro mês já tava atrasando o primeiro aluguel, o segundo aluguel. Meu tio, ele é pedreiro. E a minha prima mora em Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu. Aí ele foi pra lá pra fazer umas obras e tal. O cara falou que ia pagar o aluguel pra minha tia. Minha tia, moda antiga, cara, não abre, até que convenceu. Na hora que abriu a porta, mas ele deu, tipo... Começou, batendo na minha tia, facada, pedrada. Foi tipo um bagulho pesadaço. Isso foi numa sexta-feira. Eu trabalhei cedo, indo no mercado e tal. Deu Nossa, 8 horas trabalhou da... até umas 8. Umas 8. Porque minha mãe me ligou e falou assim, a sua tia acho que caiu no banheiro, tal. Aí foi tipo o SAMU, tudo, saiu tipo... Eu falei, mano, achei estranho. Sangue pra caramba que ela falou que tava. Eu falei, mano, achei estranho. Aí eu peguei meu carro, fui pra lá. Fiquei sabendo, tipo, o que aconteceu. Ela foi primeiro pra um hospital ali em Santana de Parnaíba mesmo, e depois ela foi pra... Como chama ali, mano? Eu esqueci. Mas é meio próximo ali, pra ficar internada, só que ali já tava praticamente morta. Só que ela não tinha, acho que, parado o coração ou o cérebro, então não decretaram a morte dela. Ela veio a falecer na segunda-feira. Então, tipo, eu não fui no sábado, o domingo não abria o bar, a segunda também não abria, só que minha tia era doadora de órgãos.
Então, nessa daí, tipo, o médico não conseguiu ir fazer a cirurgia para tirar os órgãos e ficou para terça-feira. Então, eu faltei o sábado, a terça-feira, e quarta-feira foi o funeral, o enterro e tal. E é aquilo que eu falei, minha família vem de mais idosos. Então, pô, tinha uma tia minha que fartou no braço dela na hora que falou. Que a Nossa. gente Foi deu punk, notícia mano. que- E o bar tava estruturado com pessoas para se fosse um movimento maior, um bar com reforma. E ainda não tinha acontecido isso. Então tinha mais gente para segurar e gente experiente, mano. Tem o Costa, meu parceiro, Não, que é e de eu Outback. trabalhei, ele foi, mas eu fiquei, porque eu era extra e eu fiquei lá. E, tipo, o pessoal que era fixo tava lá trampando, ele teve que fazer essa correria aí por conta da família dele. E o bar ficou tranquilo, a gente deu conta numa boa. Aí, mano, quando eu E foi voltei. liberado. Quando eu voltei, continuei trampando, só que aí, tipo, veio o salário. Eu me lembro que na época foi o quê? Uns 800 conto de desconto. E eu já não tinha o salário maior. Eu tinha ali, tipo, mano, uns 3 conto de salário. Em restaurante eu ganharia muito mais, tipo 5, 6 conto, mas eu optei por estar ali pra essa questão do meu filho e tal, Qualidade de vida. qualidade de vida. Aí o cara tirou 800 conto. Eu falei pra ele, mano, eu já fui gestor, eu entendo a lei. Tipo, não é um... Ou seria, pra ser direto, teria que ser pai, mãe, irmão ou filho. Mas eu acho que cabe empatia, saca? Tipo, eu tô aqui desde o começo, fiz o ponto, tipo, todo o processo. Assim, e viu que não era, tipo, É, você não tava tava, metendo louco, não tava né? chapando o Tipo, coco, não tava... ficou até de madrugada no rolê, metendo É. assim, não, morreu uma tia minha. Não, nada a ver. Aí ele Testado ficou- de diarreia. Conjuntivite. Porra, mano. Aí Né? não tem como, Ele né? ficou malzão na época, É, porque ué. querendo ou não, era a tia mais nova, não era? Era a tia mais nova, de tipo, todas minha e ali. tal. Aí, ela tinha 56 anos. Aí, mano... Nova, né? Era comparado na minha família, meu irmão, eu acho que eu não chego. Mas, mano, minha família ali, mano, a maioria chega perto do 100, velho. Aí, mano, tipo, quando aconteceu isso, ele falou, meu, dá, meu irmão lá, tal, não sei o que, é isso, é normas da empresa. Ah, Mano, 2 meses, aí já sabe, né? Aquele climinha já ficou... começou errado, né? É, Ficou tipo um já climinha não tava um clima hostil. muito bom. Hostil. Aí um belo dia a gente foi lá, ele ia fechar pra fazer uma reforma, segundo ele. Porra nenhuma, ele já ia, tipo, acho que me mandar embora. Aí nessa ele chamou, tipo, a equipe, vai. A equipe era 5 caras. Aí me chamou, tal, falou, porra, Regerá. Ele falava assim. Quando chega falando assim, pô, Ele vai entender. Ele vai entender. Porra, Regeira. Nunca fiz nenhuma demissão. Nunca demiti ninguém. Nunca fiz uma demissão. Aí, mas, não dá. Não tá legal, tal. Mas eu falei, não, é isso, mano. Tipo... Nossa, tá se mordendo por dentro, né, mano? Ah, mas, mano, na moral, nem eu queria mais ficar. Talvez Já tava um alguma... clima muito bom. Talvez situações me seguravam, tipo a questão do meu filho e tal, mas eu mesmo com aquela gestão ali, aquele dono novo ali, só que talvez pelo apego que eu tinha pelo lugar que tinha começado desde o início, tipo... Você que ajuda a fazer as paradas. Quando eu cheguei no pico não tinha nada. Era Os caras tudo mato. cara fez Tudo mato, né? os caras fez eu pedir as contas lá, nem mesa no bar tinha. E quando foi abrir, atrasou, porque foi naquela época que teve o bagulho da falta de combustível, tá ligado, mano? Então não chegava os bagulho pra nós. Então, Nossa. fudido, mano. Aí passou isso daí e ele mandou embora. O Regis aí no dia, pá, que chegou lá e falou assim, ô Regerá, Você falou igual. tô te mandando embora e tal, mano. Você saiu dali e tua cabeça, velho. Fala, puta, o que eu vou fazer agora? Qual que foi a mano. sensação, cara? Mano, se fosse... Essa é a minha frase, viu? Regerá, qual É, foi a sensação ali? Você fica no começo ali, mano, puto pelo que você fez no lugar, tá ligado, mano? Só que, tipo, já era uma situação já que você já tá mais maduro. Já não é um bagulho, uma demissão quando você tem 20 anos de idade, que você fala, acabou minha vida, tipo, o que eu vou fazer, mano? Falei, mano, opções de trabalho no mercado, não Mas só também você pelo... tem experiência, É. assim, de ficar sem atrapalhar, não vou ficar. É Né? isso. E, mano, não só pela experiência, mas você tem vários parceiros que tá em vários restaurantes, vários bares. Então, mano, você manda mensagem e fala, pelo amor de Deus, mano, eu lavo o prato aí, irmão. E você consegue trampar, mano. Mas eu acho que ficou mais uma chateação pelo bar que tava acabando, né? Se você procurar hoje até no Instagram, ainda existe o Smell Rock. Aí dá pra ter uma noção de como que era.
Não vão lá, hein? Gente. Brincadeira. E... Hoje em dia já mudou, Mudou o o nome, nome, mudou o mudou, Não podem ir lá, gente. Não podem ir mudou o lá. conceito. Mudou os donos, não? Não, tá o mesmo Não, tá. lá. Não vão. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, tipo, esse foi o motivo pra acabar, vamos dizer, ali a primeira demissão. Porque nessa daí foi meu primo que trabalhou, ele fez parte da construção dos demitidos também. Fui eu primeiro na mesa, voltei. Aí foi meu primo, voltou chorando. Falei, caralho, esse daí, mano, os caras demitiu e bateu. Anos, sabe? Falei, demitiu e bateu ainda. Aí os outros parceiros meus, mano, pelo menos eu ainda foi tete a tete, né? Os parceiros foi demitido por mensagem, mano. WhatsApp. O Sandrão do marketing, Sandrão, pelo amor de Deus, foi o primeiro. Os caras falam assim, você foi o primeiro? Eu falei, não, eu fui o tete a tete, mano. O primeiro mesmo foi o cara do marketing. Primeiro, ele me mandou uma Sandrão? mensagem. Sandrão! Então, não quer demitir ninguém, Sandrão. O cara chegou pra mim e falou, mano, Regis, você tá sabendo disso? Eu falei, ih, fudeu, meu irmão. Se você já foi, eu sou o próximo. Vai gerar, ó. E aí, tipo, passou, mano. Foi no meio de 2022 que acabou, tipo, esse É que eu tava ali no fim da pandemia ali já, né, mano? Já tava, tipo, Já. Já Tava tava mais tranquilo. Já tava de boa, já. Já tava mais tranquilo. Aí E depois... você não demitiu. Então, eu era frila. Pra mim, ninguém falou nada. Eu só entendi que, assim, não era mais pra eu ir, né? Então, tá bom. Pô, então ele Fiquei demitiu chateada. Todo mundo, então, Todo quase Ele mundo. tirou A equipe inteira foi Caralho. demitida. E não é uma questão só, tipo, pessoal só com a gente, porque ele montou, tipo, outra equipe, mas aí trouxe os parceiros dele. Tipo, chega o Zezinho na cozinha, chega o Joãozinho no salão, meus brother e tal, mas também cortou a outra equipe de novo. Só que eles não podem pegar o nome dos demitidos, porque a gente já registrou a marca. É a segunda leva, né? Os demitidos de novo. E aí, como é que surgiu, mano? Aí, tipo, Aí- vocês pegaram, viraram e falaram assim, pô, vamos... Não, aí... Não deu certo, vamos montar a gente? Não, ainda tem mais uma... Aí, Tem mais história ainda. Pô, esse daí foi o início. Ô, Regiela! Foi só o prefácio. Aí eu falei, mano, eu me emputeci, né? Eu falei, mano, na moral, mano, eu vou voltar pros restaurantes gringos, né, mano? Aí troquei ideia com os parceiros, mano, fui trabalhar num restaurante que chama Fahrenheit, lá no JK. Aí, nessa época, eu ficava com uma semana com meu filho, tinha guarda compartilhada ali, ficava uma semana comigo, uma semana com a mãe. Aí eu falei, puta, mano, lá no JK, mano, eu vou trocar ideia com o parceiro meu, Brunão. Falei, leva lá na escola e busca na semana, tá sem trampar. Sei lá, vamos se arrumar. Só que nesse tempo, mano, um mês e pouco, minha avó, que é bem idosa, tava com 93 anos, né? Ela tá com 93, né? Ela caiu em casa. Aí ficou, tipo, extremamente debilitada. Aí isso na minha casa, tipo, vamos pensar que mora minha mãe com 74 anos hoje, tem mais uma tia minha e era minha avó. Aí imagine minha mãe tomar conta de uma criança ali em casa, tipo, de 7 anos, 6 Mais anos. uma idosa, né? Aí eu falei, mano, e eu já não tava, tipo, nesse trabalho eu não tava entregando o meu melhor por questões de preocupação, tudo. É, porque você tá com problema na família aí, né? É. Não tem como você dar o seu melhor lá, né? Foi muita isso. coisa que Focado. aconteceu ali, tipo, Aí- querendo ou não, teve o luto, e aí juntou Foi foda. tudo. Aí nessa época aí eu troquei ideia com o Oscar, que era o proprietário lá. Mano, foi em comum acordo, tipo, eu já tava no pique de sair, aí ele falou, mano, você também não tá desempenhando tal melhor, não era mais o que eu queria ali, aí eu saí. Aí eu caí pro Uber. O Regis, você fazia o que? Você era da cozinha ali? Você era na área da Não, cozinha ou você era... eu brinco, eu falo, minha profissão maior é garçom. É garçom. Só que no Outback, o Outback me proporcionou, tipo, o primeiro contato com a cozinha. E os bares, tipo, que nem a Smell, me proporcionou, tipo, outro tipo de culinária, que nem aprendi a defumação com um parceiro meu. Tipo, o bar entrega mais uma coisa assim. Ah, então você sabia que saiu ali do salão pra ir pra cozinha. Né? Isso. Só que eu trampo os dois. Então, tipo, se falar assim pra mim, mas o que você prefere? Prefiro trocar ideia, tomar uma breja e fumar um tabaco, mano. Do salão, meu irmão. Tipo, eu gosto dessa pegada. Mas ao mesmo tempo, mano, é da hora você escutar um elogio de um prato que você fez. Sim. Então, só que, tipo, é que nem eu brinco com ela, né, mano? No salão, uma sinfonia, na cozinha é o piseiro, mano. O bagulho é interno, meu irmão. Já tava em restaurante, já fui comer já. Aí, ó. Mas é. Trabalho pra caralho, mano. Não sei por que eu fui inventar isso. Mas, Na porra, é um cozinha- trabalho. Tipo assim, é um trabalho que você trabalha pra caralho. Sim. Mas, tipo, no fim do dia, tipo, você tem uma sensação de gratificação, sabe? De falar, Sim. caralho, puto. É, isso Eu, é da eu hora. racho de Eu rir trampei, lá. tá ligado? Tipo, eu fiz um trampo da hora, assim. Mas você
várias. Já. Você acaba, você tá o dia inteiro de pé atendendo, chega aí, você fala, pô, você sai pra fumar um cigarrinho, volta, Porra. come um negocinho, aí volta lá assim, ó, tem a caixa de talher pra você revisar. Eu falei, cara, Álcool. A pia Revisaram. lotada de É, prato. é louco. Porra. Banheiro dá até tristeza. então, aí você Aí eu tava caí- saindo lá do JK, né? Isso, aí eu caí e falei, mano, fodeu, mano, pra me ajudar em casa, ficar com meu filho, e eu tenho que ter um dinheiro. Eu falei, o único jeito é o quê, mano? Uber. Aí eu caí pro Uber, mano. Falei, puta que pariu, mano. Eu odeio o trânsito, mano. Oi. Odeio, mano. Faz Uber pra nós aí. É, mano. E aí, Aí, pô, da cozinha foi pro Uber, mano. mano, aí fiquei no Uber, mano, fazendo Uber e o... Isso aí, papai. Pode jogar quer por cima. matar, joga por cima. Gosto assim, ó. Ah, é. Segura no rolê. Aí, mano, o bar onde a gente tem hoje é próximo, literalmente muito próximo da minha mãe. E eu fazendo Uber toda Aqui na hora. leste, aqui na... Isso, ali na Avenida Luca, perto do Centro Espírita Perseverança. É, moro ali perto, mano, lá. Aí, pertinho, mano. E eu passava lá, mano, e eu olhava a placa de aluga-se, mano. E aquele pico Aí o ali... negócio já batia na cabeça, É, já, mano. né? E aquele pico ali era do... Antigamente era um parceiro meu que tinha... Ele tinha um empório lá, chamava Empório Ventura Artesanal. Vendia breja e tal. E, mano, eu Só olhava... vendia lata. Aí só Era pra- lata, garrafa, só que assim, mano, no Era tipo chopp, um- você precifica melhor. Porque você compra uma quantidade maior. A lata normalmente é mais cara. Então, aonde a gente tá na região, você tem que fazer uma educação dos clientes primeiro ali, porque a galera não tá acostumada com breja artesanal. Então, tipo, quando você coloca uma latinha que custa 30, 35, é mais difícil. Mesmo assim, eles tinham um movimento. Então, eu olhava aquele pico, mano, e fazia Uber, mano, eu falava, mano, inferno do caralho, mano. Eu falava, mano... Eu olhava a placa, eu falei, mano, eu conheço o espaço, mano. Dá pra montar um bar ali, mano. Dá pra fazer um bagulho, mano. E aquele batutando essa Cê é louco, cabeça. não tinha um puto Todo no dia. bolso. Não tinha um puto no bolso, mano. Passando todo dia ali de carro, ali É, olhando, mano. Que nem eu falo pra galera, mano. E a minha nota no Uber, eu tenho até hoje, tá? Nota 5, mano. Ou seja, eu era um cara, fazia o serviço de garçom praticamente, ele trocava Ele ideia. ajudava as psicólogo. tiazinhas, É, ele mano, colocava agora as entendo. compras. Pô, os caras Todo putos porque as gentil. tiazinhas saíam do mercado, eu colocava até na garagem. Eu falava assim, ó. Você não era aquele que cancelava, não, que você via que era Não. supermercado. Falava, nossa. Então, filho da puta, Tem um né? monte, tem um monte. Você tá no Não. mercado cheio de sacola assim, aí você pede assim, dá 6 minutos. Aí você fala, pô, daqui a pouco o cara tá chegando. Aí dá 2 minutos, aí o cara vê que é esse mercado, eu falo, o quê? Cancela. Cancela. Então, tipo, mano, eu olhava e falava, mano, trampando de Uber, eu falava, mano, tá faltando jogar sal em algum bagulho, tá? Tipo. E aí eu falei, mano, vou abrir aqui o aplicativo do banco, vou ver porventura, tipo, quanto que tem de empréstimo. Se porventura eu fosse pegar, mano. Aí eu olhei, mano, tinha 60 mil. Nossa. 60 Vou mil. deixar na mão de Deus. Aí entra a parte que eu falo da importância da Bruna pro bar, os demitidos, entendeu? Porque eu, mano, honesto, ia pegar lá 60 mil. Não vou, foda-se, vou ficar no Uber aqui. Eu me adapto. Daqui vai que eu vou pro busão. Mano, mais um pouco a caminhoneira, eu fiz minha vida, mano, a carreira. Aí eu mano, falei com ela, falei, ó, amor, mano, tô pensando aqui, tem a placa ali, eu acho que dá pra montar um bar, mano. Sei lá, mano, com uns 80 conto, 90, tem 60. O resto eu dou um jeito de economizar. Quem dá um jeito e tal, e aí? Aí ela que motivou pra isso, né, amor? É, eu tava pensando na bebida. Mentira, na comida. Mas não, ele me pegou na hora do meu almoço, no meu trampo, que eu trabalho ali perto também, né? Ele me buscou na hora do meu almoço, vamos ali ver, tá? Olhei. Aí E o que você assim, achou na hora? Você falou, ih, não, que olha nada. essas ideias. Eu vi o brilho nos olhos dele. Tipo, ele falou, não, o que você acha assim, assim, assim? Eu, arrisca. Ele, "Mas O olhinho arrisca." brilhando. É, E aí você, é algo que ele gosta. A gente prestava consultoria, então a gente não gosta de pegar um bar pronto. Tipo, ele foi A gente vendo gosta onde de tinha do ponto início. de água. Ah, aqui tem ponto de água, aqui tem tomada, aqui dá pra fazer isso e isso, dá pra botar um drywall. E aí ele foi desenhando tudo. Pra mim era só um espaço. Sabe? Na Era cabeça só um dele já tava espaço. tudo Mas na feito já, cabeça dele é que ele tem a experiência, Sim. né? Então, na cabeça dele, ele já montou tudo, visualizou, foi me falando. Eu falei, arrisca.
E é isso. E se você tipo, falando dessa parada aí, o Regis, tipo, de você não gosta de pegar pronto, né? É, Por quê? Porque você acha. Porque, tipo, eu Você quer sempre- deixar mais com a tua cara? eu Como é falo que que é? um bar sempre se forma, mano. Se você já tá comprando um já pronto, você tá comprando uma história já. Tipo, mano, se você Boa. pegar um bagulho do zero, mano, você fala, não, vou colocar, tipo, o balcão aqui, ali eu consigo colocar umas mesinhas, você vai construindo o seu bar. Eu falo que é do chão até as decoração, tudo. É, quando você pega, você fala, pô, às vezes, tipo, de início você olha, pô, dá pra arrumar, mas você sempre vai ter que fazer uma reforma. E às vezes essa reforma também sai muito mais caro do que você pegar do início, entendeu? Sim. Então eu prefiro pegar, tipo, o espaço e falar, não, aqui, nem que seja uma casa. Você fala, não, vamos fazer então um bistrô aqui dentro dessa casa. Eu prefiro começar do zero do que pegar um lugar já pronto. Pedreiro é foda. Quebra tudo pra ver. Mas aí, já tinha um nome ou não? Não, não tinha. Quem que deu o nome? Não, foi ele. Foi ele? Um dia. Ela fala que não, provavelmente tava bêbada, mano. Mas pra mim, mano. Eu tava fazendo tipo um churrasco. Não era um churrasco aquilo, Não, mano? eu lembro de você chegando em casa à noite. Então, mas eu fui comer. Pra mim, eu tava fazendo um churrasquinho muito louco. Aí meu primo tava junto, tava a Bruna, mano. E aí já pegou o empréstimo, já tinha cagado tudo, já era. Agora tava- fudeu, agora tem que fazer o fudeu, bagulho, mano. tem que fazer o bagulho render. Eu falei, e agora o nome do bar, mano? Bar do Regis, Bar da Vila, Bar não sei o quê, mano. E eu, mano. Vários Ficou. nomes na cabeça. É, É, mano. porque você não quer ser algo que já tem. Sim. Tem que ser algo diferente. Tem que ser alguma coisa realmente que Você chama não atenção. colocou o bar Perseverança? Saía do Perseverança. Vamos no bar Perseverança. Honesto. Já achava O que era pessoal fala que. Honesto, eu tô pensando em colocar um prato com esse nome, mas eu tenho medo do processo, mano. O cara é grande, já pensou? Falar, mano, a gente aqui falando... É fazendo homenagem, palestra. pô, homenagem. Porra, mano. Aí, mano, quando eu olhei, eu falei, pô, mano, eu fui mandado embora, Felipinho foi mandado embora, a Bruna foi mandada embora. Eu falei, mano, só tem demitido aqui, demitido, mano, demitido. Eu falei, mano, os demitidos, mano. Aí eu olhava, não, a Bruna, tipo, achou meio estranho. Né? Eu fiquei meio provocativo, né? Mas ele é polêmico. É que eu falei assim, mano, que nem eu pensei. Eu falei, mano, eu poderia quebrar o outro bar inteiro, ficar puto, mano. Chamar uns camaradas, falar, mano, vai lá em 30 nego, mano. Quebra aquela porra. Mano. Aí que eu faço, sou canceriano, sou emotivo, mano. Eu vou na emoção. Mano, emoção. Eu falei, mano, como Rancoroso. que é o jeito do cara ficar puto, mano? Tipo, mano, ao mesmo tempo é um nome que vai chamar atenção pra nós numa questão de marketing também, porque você tem que pensar nisso numa construção do seu comércio. Só que, mano, é engraçado. Imagina o cara que te demitiu, aí o Regis lá. Como que ele tá? Você tá se fudendo, né? Tá se fudendo. Não, abriu um bar. Os demitidos. É louco, mano. Até hoje, infelizmente, eu gostaria de ver a reação dele ao saber disso daí, mano. Não, e é engraçado que os clientes que iam lá, hoje em dia vão nos demitidos. Então, É. tipo, a galera acompanhou. E Então, assim, não tem nada a ver. Roubou o Mudou cliente dos muito. caras mesmo, mano. Ah, Roubou vários não, os mesmo. clientes eram nossos. Ele tirou. E se tornam amigos, Se né, tornaram mano? amigos. Se tornaram Acho que a amigos, mais a antiga lá é maioria. a Karen, mano. Baixinha. Karen tem 1,5 m. Nessa mesa aqui, ó, pega do olho, assim, ó. Já é, mano, cliente nossa há 7 anos já, mano. E o marido dela, o Max, tem 2 metros de altura. Eles vão casar. Vão casar agora. Aí, ó. Dia 15. Cara, só abrir um parênteses aqui. Sim. Que pipa gostosa É da boa, porra, hein, mano. mano. Você é Puta que pariu. dando... Faz sucesso isso aí, pai. O devido nome é da Sátiros. Se eu não me engano, eles estão no Butantã. Dá até um cheirinho meio... Mano, todo mundo adora, mano. É boa, né? Boa. Tipo, 7% cigarrinho de do álcool. Bob, tá ligado? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Ah, E aí, querido, o que você achou desse, eu dessa pensei IPA que aí? já tava em mim. Já. Falei pra você, Mano, boa demais, irmão. Tanto que eu grudei a garrafa aqui e não devolvi, já não. mandou mensagem aqui, ó, pode matar? Falei, pode, filho, pode. Mas muito boa, mano. Boa. Gostei pra caralho. A gente velho. lá, ela é fixa na casa. Ela e o primeiro lager que a gente Lager. tomou são fixos. Aham. Os outros são rotativos. Aí são várias cervejarias, a gente vai Uhum. rodando. Agora essas duas fixas na casa. Aí voltando, É. aí estava Onde falando estávamos? do Do nome, nome. né? Tava Nome. criticando a Karen também. Coitada da Karen. Cara. Aí deu certo, tipo, montamos o bar. O meu primeiro chefe desse mesmo bar que a gente trabalhou é que ele, tipo, vendeu, acertou a gente tudo bonitinho e tal. Até hoje vai no bar, a gente bebe e tal. E eu falei pra ele, mano, eu só quero montar um bar, mano, mas se tiver uma câmera fria com chopp, mano. Que eu quero estruturar isso, porque nesse tempo eu fiz o curso sommelier pelo ICB. Aí eu falei, pô, mano,
Aí ele falou, meu, tem uma largada lá em Arthur Nogueira, tal, se quiser, mano. Aí a gente faz um acordo aí. Não consegui pagar quase nada, ele bebe todo dia. E assim mesmo. Elas por elas. Eu já acho que tô no prejuízo daqui. Aí trouxemos Depende de ela. quanto que ele bebe, né? Porra! O cara é do Abutres, mano. Ah, mano, você é louco. 2 metros pesando 140 quilos, mano. O bicho bebe, mano. Aí você conseguiu a câmera. Aí conseguimos, colocamos uma câmera fria lá dentro, fizemos um balcão, colocamos umas mesas. 60 mil não deu nem pro cheiro. Nada. Estourei meu cartão, estourei cartão da minha mãe, sujei nome de todo mundo, peguei dinheiro emprestado. Você fala, cê 60 é mil louco. não, dá sim. Aí você vai começar a Dá ver. nada, Dá nada. as coisas é muito Se caras. você pensar, tipo, uma mesa de madeira hoje é uma média de 500 conto. Quem trampa no A mesa ramo com 4 sabe. lugares, já era. É caro. Tem que ter no mínimo 10. É, você já vai ver 500 conto no mínimo, é 5 conto, mais o frete. Então, se você colocar tudo no papel, mano, é foda. Só que aí você, pelas contas que eu fazia, eu falava, mano, dá pra montar daquele jeito. O importante é começar, né? Sim. Aí começamos, graças a Deus, dia 6 de janeiro de 2023. E aí, mano, como é que foi a sensação de. Como é que foi a sensação? Aí os caras, eu falo sensação, como é que foi a sensação? Os caras tiraram. E aí, mano, como é que foi, mano? Abrir o primeiro dia lá e o dia da inauguração dos demitidos. Ah, mas eu vou falar assim, tipo, eu curti pra caralho. Tipo, o primeiro final de semana bombou, mano, ver os amigos e tal. Lotou. Então você não tem uma experiência do que vai ser ainda o bar. Mas, tipo, a sensação de falar, porra, mano, o bagulho é nosso. Tipo, começou. Eu já sabia que eu teria dificuldades, mas, tipo, ali foi o start. Porque vocês, mano, vendemos bem pra caralho no primeiro final de semana, pagamos as contas. Falei, nossa, agora meu pai vai colocar cabelo, mano. Fluiu o bagulho. Foda-se, mano. Porra nenhuma, mano. Primeiro ano foi foda pra caralho de chorar no banheiro, mano. O bagulho é 13. Então, Regis, aí tu pegou o empréstimo lá, juntou Pegou. mais um pouco, você falou que pegou lá o na cartão verdade, da tinha- mãe, é, da Minha geral. mãe tinha o cartão das Casas Bahia. Renner. E tinha do Carrefour. Desculpa, tô pagando, tá? Tô fazendo os acordos, mano. Tô fazendo os acordos. Minha mãe nunca ficou com o nome sujo. Minha mãe é aposentada com salário mínimo e tal. Então, o primeiro ano, mano, é aquele primeiro ano que você chora no banheiro, mano. Porque eu tava falando, tipo, às vezes a galera falava pra mim assim, não, o bagulho é difícil, mano. Aí você fica com essa questão assim, não, é difícil, mano, mas tá bom, eu tenho capacidade, é difícil. Mano, se alguém me perguntar, falar assim, não, e aí, como que é? Eu vou falar, é difícil pra caralho, meu irmão, desiste. Não vai, Mano, não sabe, nem vai, meu irmão. Porque tem coisas que te pega, mano, que é além do dinheiro, mano. Por exemplo, vai, eu tenho meu moleque. Aí você não conseguir, tipo, não tô falando nem de comer um Mac, de sei lá, mano. Você não tem dinheiro pra comprar uma pipoca. Você tem, tipo, sua mina, mano. Você não consegue, tipo, comer um dog com ela. Por mais que, mano, a Bruna sempre fortaleceu, tipo, a gente sempre, tipo, se um tá um pouco pior financeiro, o outro vai lá, tipo, salva. Só que numa questão, tipo, pessoal sua, você fala, porra, não tem nada, mano. E aí você não vê, você não entra dinheiro. Então, quando perguntam pra mim, fala, Fica mas... naquele assim, né? Meio que tá pagando pra trabalhar. É, né? mas é mais negativo. Tipo, é mais pode colocar. Muito mais Tipo assim, negativo. você fica negativo por mês, no mínimo. 3, 4 mil. Porque, pra quem não manja do rolê de restaurante, de bar, cara, os caras pensam, porra, abrir um bar, que foda, né, velho? É, o pessoal Fica, acha tipo, que na teoria é super legal. É. Pô, vou beber com meus amigos, vou abrir o bar. Mano, o que é, velho, é um Meu trabalho. vizinho lá, mano, o Cabelo, que tem botecão, parceiro, palmeirense. Eu sou corintiano, mano. Mas nós se zoa ali, né? Ele fala, quer ficar tranquilo? Quer, tipo, vai se aposentar? Quer um trampinho de boa, ficar em paz, mano? Pega a casa junto, mano. Monta um bar. Que literalmente é foda, meu irmão. É foda, mano. Você ficar... Hoje, quando perguntam, mas e aí? Então, como que você passou mesmo estando negativo? Não sei, mano. Tipo, eu peguei, sei lá, conta que era, tipo, de fevereiro, joguei pra março. Aí em março, tipo, sei lá, abençoou, veio um aniversário, 40 pessoas, pagou uma parte, mas no outro mês já negativo de novo. Aí você pega, tipo, mano, mais empréstimo, pega cartão, usa, foda-se e vai, mano. É aquela coisa assim, né, mano? É um tempo considerável pra você conseguir... Eu tenho uma projeção, tipo, eu jogo essa projeção. Não é que é de regra, mas eu acredito que isso funcione. Por exemplo, o primeiro ano é pra você sobreviver. Independente, se mantenha. O segundo ano, na melhor das hipóteses, é se consolidar entre o segundo e o terceiro ano.
Porque aí, tipo, você já vai adquirindo mais clientes, aquela conta que tava negativa 4 já passa a ser 3, aí vai diminuindo, 2. No quarto ano seria de investimentos. Tipo, você já tá começando a ganhar dinheiro, então não vai comprar um carro, não vai comprar uma casa, não vai... Mano, troca tudo, mano. Começa a fazer iluminação, troca seu maquinário, vê arrumar. tudo que você tem pra fazer no seu bar. E no quinto ano, aí você pode desfrutar do dinheiro que você conquistou, porque você vai ter clientes já tem um fluxo de clientes bem maior, você já tem um bar totalmente estruturado, o marketing seu já está muito bom, então você já começa a ganhar o dinheiro já com as contas pagas, então você começa a ficar mais tranquilo. Mas realmente, o primeiro ano, eu não... Mano, você é louco. Chorar, é correria. chorar. Eu não indico pra ninguém. Eu lembro que naquele canal de TV a cabo, lá, acho que era o TLC, que antigamente era só de comida, né? Agora é só reality show. E aí tinha um programa lá que falava assim, Bar Rescue, né? Que é tipo. Aí o cara ia no bar lá falou: pô, mano, o bar toda sexta-feira, todo fim de semana, semana inteira cheio, eu não ganho dinheiro, não sei o que acontece, não sei o que. Aí o cara, não, vamos ver o que tá acontecendo. Aí ele bota um monte de câmera escondida assim no bar, assim, fica lá uns 2 dias assim pro bar lá, fala pro dono. Aí o dono, beleza, não vai. Mano, os funcionários tacando foda, assim. Um drink pro cliente e 2 pro cara. Isso. E pior que assim, O realmente. troco, os caras pegando o troco. Sabe, assim, tacando foda. Então o cara... Aí o cara falou assim, viu? Por isso que seu bar tá A zona A que zona tá, que quando tá, você mano. aqui. Isso é verdade, É mano. complicado. Abrindo só mais um parênteses. Que cerveja é essa, mano? Essa daí é uma- Rosa. É. Bonita, né? Isso daí pra Que explicar, gostosa. Essa eu trouxe uma que é, por exemplo, Barulhinho. tipo, na breja artesanal, tipo, tem vários estilos, vários gostos. Essa é uma sour, mano. A sour, ela Pra usa mim é- uma... Antes até de vocês tomarem, pra entender, Eu quero a que essa sour, eu gosto muito. Não adianta. a sour, ela usa uma levedura que chama Brettanomyces. Então ela traz uma Obrigada. acidez, um azedo. E aí, tipo, se tornou no Brasil a Catarina Sour porque, tipo, adiciona fruta. Então essa você vai entender que é, vamos resumir, tipo um Eno da vida, só que com gostinho doce no final, mano. Pra quem não tá acostumado, fala, que porra é essa, mano? Mas é refrescante, diferente. o calor, uma calor é breja boa muito mesmo, né? boa. É que ela é diferente de cerveja. Não tem um- Diferente. Mas ela é boa. Pô, Cruz. Ela, o pessoal fala assim, não parece cerveja, né? É, então, Mas é porque, tipo, você bebe já pensando em cerveja, É. né? sim. Já se meio que se prepara inconscientemente pelo gosto da cerveja, né? Aí você ela bebe. é outro... Ela é bem refrescante É mesmo. bem refrescante. Isso Pro aqui no calorzão, calor, mano, você é louco. Tem gente que fala que parece champanhe, é que na cerveja tem vários estilos. Eu vi um vídeo na internet que era os caras da Irlanda, né? Sim, Experimentando cerveja brasileira, né? A cerveja que eles mais piraram foi a Skol, mano. sim. Mentira. Mas eu vou falar pra você que era uma crítica que eu tinha, é que eu acho que o defeito maior, assim, um problema, não tá no preparo, tá na logística. Por exemplo, tudo bem, no meu ponto de vista, essa cerveja não tem uma qualidade. Só que, mano, quando sai do tanque é uma coisa, aí coloca, sei lá, invasa, aí vai num caminhão, embaixo de um sol do caralho, balançando a cerveja, chega lá, não estoca direito, tipo... Ela vai entregar, tipo, defeitos, por exemplo... Tem breja que se você sentir o aroma dela, vai parecer conserva de legumes. Sim. Tipo, tem coisas que piora. Na breja artesanal, a gente é bem cuidadoso com isso. Então, por exemplo, chegou um barril de chopp. Se ele não tiver refrigerado, eu mando voltar. Ele tem que estar refrigerado, porque mantém, tipo, não só, tipo, no paladar, o aroma dela. Então, é uma breja mais delicada, digamos assim. Mas sabe qual que é o legal? Porque os caras que trabalham com cerveja artesanal, puta, eles amam a arte de fazer a cerveja, de... Tudo Ele é alcoólatra. cerveja. Tudo alcoólatra, barbudo, tatuado, alcoólatra e fazendo carne. Tudo desculpa pra velho. beber. E esses caras da Ambev, os caras foda-se, Cara. tipo, fazem produção, tá ligado? E- Tipo, e linha de essa é uma- produção e vai. Os Toca. caras que fazem cerveja, mano, os caras falam assim, não, mano, vou fazer cerveja pra galera, uma cerveja que a galera vai tomar. Tipo, ele se preocupa com o que o pessoal vai Sim, Vai mano. sentir ali. beber na cerveja. Então, por isso que tem uma parada diferente. Tem um amor por trás da parada. Agora eu tomo uma escola, os caras, Sim. foda-se. Tipo, Dane-se. enfia no que você falou. Na logística, É enfia no isso. caminhão e vai. É E isso. se ficar ruim, foda-se, é comprou mesmo. Vai estar bêbado, vai beber mais. Tem E até aí? a questão da temperatura que ele fala. Tudo, tipo- Que a galera às vezes fala, né? Altera, por comenta. exemplo, minha câmera fria, ela trabalha até -2. Se você vai num boteco, ela vai estar canela de pedreiro. Só que um chopp, necessariamente, não precisa estar, tipo, trincando. Talvez um lager, que é essa daqui, que é uma breja tradicional, ok, concordo. Só que tem brejas, tipo, pro inverno, por exemplo, mano, que ela deveria estar na temperatura ambiente.
Não, tipo, nem gelada deveria estar. Então você, quando monta um negócio desse, tipo, na vila, você não tá só vendendo produto, você tem que educar a galera, explicar, falar sobre a breja. Porque é uma coisa que eu consigo convencer a galera, é tipo, sei lá, você vai tomar um vinho, você pode pagar R$ 20 numa garrafa, ou você pode pagar 10 mil. Você vai tomar um Red Label, você vai tomar um Blue. Por que que a cerveja, tipo, na mente do brasileiro, é só essa que a gente tá acostumado? Não tem uma boa, não tem uma melhor, não tem uma produção legal? Pra tudo, tipo, na carne tem isso, tudo tem algo que é feito, tipo, de uma produção melhor, com ingredientes certo. Então, tem brejas que encarecem. No caso, lá no bar, a gente tem um valor bem acessível, uma por litragem que a gente compra, mas ao mesmo tempo dá pra você engatar, por exemplo, brejas importadas, que tipo um copo de breja pode custar 70 pau, 60 pau. Não é o nosso foco. A gente tenta trazer brejas que tenha tipo um apelo da galera da cerveja muito boa, conhecidas, mas no máximo vai bater 35, 40 Preço- se for o mais caro. Mas nossa faixa, por exemplo, tá entre 20 a 25 reais. Pra incentivar a galera a falar, meu, toma. Só que mesmo assim é foda. Tipo, você vai falar pra um cara que não tá acostumado, vai falar assim, louco, vou tomar uma breja que custa 25 conto. Mas Por isso aí com 100 conto, eu vou tomar 4 copos só, eu tomo É, mas 3 fardos de então, Skol. o cara já tá com aquele Na pensamento quantidade, né? da quantidade, né? Mas Não da qualidade. É né? o que ele mesmo fala. Você vai, às vezes, num lugar tomar um drink. Você não paga caro num drink? Porra. Você tá tomando uma cerveja com uma puta de uma qualidade. Por Às que, que vezes- você não vai pagar numa Às cerveja vezes você faz com um drink qualidade? em casa ali que, pô, você fala, pô, um drink desse no É. restaurante tá 50, 60 conto, É isso. né? Eu acho que, tipo, esse foi uma dificuldade que eu tive também no começo, porque eu abri o bar na minha vila, onde eu sou nascido e criado. Porque todo mundo que vai e monta alguma coisa, mas vou lá pros lugares chique, meu irmão. Não, mas eu tenho a total, tipo, consciência que dá pra levantar, tipo, a sua região, mano. Mocotó é assim, tem uns caras que, tipo, compram no comércio local e tal. Mas você não acha, o Regis, tipo assim, também depende muito da mentalidade da galera do lugar? Porque às vezes, tipo, você até tipo, tem a ideia de falar assim, cara, vou abrir um lugar legal aqui, um espaço da hora tal. Aí aquela galera que já tá acostumada com o botequinho, com o boteco do seu José lá, que tem a mesa de sinuca e tal, que só cola os pinguinha. Aí, tipo, pô, abre um lugar chique, o cara fala, chique demais, sabe? Ele Tipo, ficou não assim tem. por um bom tempo. No Acho que primeiro Tem uma ano. galera que julga a gente, Sim. que acha Sério? que a gente, tipo, olha lá eles. E, tipo, Os gourmetizaram É. os botecos. é tipo Aí, isso. E antes eu poderia, tipo, me estressar com isso, mas eu levo na brincadeira mesmo. Eu falo, mano, botecão mesmo? Quer botecão mesmo? É o da esquina ali, mano. O cara serve rabo de galo, Maria Mole. Se vacilar, eu vou encostar lá. É o bar do alemão ali, não é? Ah, O tem de o... esquina ali, do o bar do alemão, ali. Do alemão. Torresmão, assim. Mano. Torresminho Obrigado. até hoje eu como, mano. Não, às vezes eu parava ali, assim, eu morava ali perto de onde é o bar deles, né? Minha mãe até mora lá até ela hoje. Até essa semana, na verdade, ela vai embora. E eu passava ali, descia do busão e, mano, pegava 2 torresmos e levava pra casa. Ó. Aqui, ó. O Olha, louco do Torres. Vai é me louco. matar isso daí, mano. Tô 2 anos não comendo aguento torresmo não, uma vez por gastrite. semana, os caras vão me matar. Colesterol lá! Tá como? Ali quem toma conta hoje é o Almeida, que ficava à noite, agora ele fica de dia, tipo, parceiraço também, mano. Pode Eu crer. consegui me envolver, tipo, num lugar que só tem, tipo, botecão mesmo. E, mano, você trazer uma gastronomia diferente, uma breja diferente, lógico Até que mudar você a é concepção jogado. do pessoal do lugar, de falar É. assim, pô, não, peraí, também não é desse jeito aí. Deixa eu É. dar uma olhadinha lá. É isso, Também foi mano. conquistando o respeito da galera. E os sabe? caras das hamburguerias, que eu acho que, tipo, é mais foda ainda nisso, porque as hamburguerias começou, tipo, nessa pegada de colocar uma hamburgueria top na vila. E aí eles têm, tipo, se destacam muito, e aí nunca tem um bar, né? Tipo, bar você quer ir num lugar boêmio. É muito difícil achar um bar, tipo, que tenha algo legal, só que nas vilas. Você tem normalmente que sair. Ah, eu vou num barzinho, vou dar pra Ali, vista, pelo menos não na sei. região ali, a galera vai pro shopping, né? É vai isso, sobe ali vai pra descer ali pra Nália, É, o pessoal aquela vai região pra... ali do carrão, ali pra Sim. atrás do shopping, Pô, né? Pessoal- é Guilherme Jorge ali, não é? É Guilherme Jorge. Pô, ali cresceu pra caralho. Você vê os bar ali, tem um Boteco 647, mano. Você vê os caras crescendo Sim. absurdo.
E aí aquilo que eu pensei, eu falei, pô, na vila, tipo, mano, ou eu posso ser mais um reclamando, falando assim, pô, não tem mais nada aqui, meu. Só tem um ponto da esfirra que é 24 horas, não tem mais nada. Não, mas isso que é foda do pessoal, porque às vezes o pessoal fala assim, porra, não tem nada na vila. Aí quando abre um lugar legal, muito chique. O pessoal tem um grupo do Facebook, né? Tem um grupo Começou do as Facebook fofocas lá. agora. Começou. É um grupo do Facebook lá do Vila Diva. Aquele grupo é só fofoca. E aí o pessoal fica metendo pau nos comércios que fecha, mas aí a galera também não prestigia muitas vezes. É. Aí depois quando fecha, fica reclamando. Foda. Então, graças a Deus que hoje... Não seja porque aquele negócio, tipo assim, ó, o pessoal, porque, tipo, já tá na vila ali, tipo, o pessoal, eu quero sair. Então, tipo, eu quero sair pra um lugar mais longe, não quero ficar na vila. Não, até Você vai esse tipo de concordo. pensamento? Eu concordo, só que assim, eu tenho um conceito, tipo, hoje veio uma galera de fora. Eu nunca tô no conceito de ser, no começo, de ser o rolê principal. Tipo, pro começo era tipo assim, pelo amor de Deus. Tipo, só encosta, dá uma chance, quer ir dar um rolê, quer ir pra balada, quer... Sei lá. Mas pelo menos dá essa oportunidade pra gente. Porque a gente fala de bar, mas não é só breja artesanal. Tipo, tem muita família que vai lá só pra comer um hamburgão da casa. Sim. Tipo, Eu ia falar isso, o lance É. da comida, né, Sim. cara? Porque às vezes não é Sim. nem só o lugar, mas, pô, ali tem uma comida foda. Vou levar isso. minha família, levar Lá o vai muita brother, que às vezes você não família. vê muito tempo. Pô, vamos ali, pô, é um barato da hora de bairro, mas foda pra caralho. Eu E- prestigio muito isso também. E falando em comida, como é que você moldou ali o cardápio ali? Como é que eu vou fazer as comidas? Hoje- Como você trabalhou no Outback, você pegou algumas ideias ali? Sim, eu Como é que peguei... foi? Só falou isso por causa da costela. É. Mas os nomes são bem peculiares, né, Sim. dos pratos, né? Quando Por isso a que eu queria que gente- você falasse deles também. Quando a gente montou Fomos montar o cardápio, né? Eu falei, fudeu, mano. Trabalhei, tipo, nos lugares que é mais chique, realmente. Mas é um bar, mano. Então, no primeiro ano, lógico que vem, tipo, franga passarinho. Só que a gente sempre dá um toque diferenciado. Sim. Por isso que eu falo que é um bar diferenciado. Não vai ser um franga passarinho qualquer. Vai ter alguma coisa lá que vai ser diferente. Um toque de Não ar. pode ser o mais do mesmo, né? Sim. É. Porque também até a parte financeira, mano, tentar mostrar pra galera que dá pra comer um bagulho da hora sem gastar absurdo. Eu acabei de ver um vídeo aqui enquanto a gente tava antes, né? Que, mais ou menos disso. Que você vai servir um franga passarinho, mas tem que ter um diferencial ali que Sim. você consegue até melhorar o valor dele. É né? isso. Eu vi um vídeo, o cara, tipo, a roupa comum, um copo de suco de laranja, um copo americano. Aí ele vai lá, R$5. Aí ele vai lá, pega um copo maior, assim, mais Mais bonitão, tipo, 15. É. Aí vai lá, já pega um outro, com uma taça, com a laranja cortada, o negócio, Enfeitinho. 35. É isso. Então depende Tipo, muito de depende- como você apresenta o prato Apresentação. também. Ele valoriza pra caralho. isso, Mesmo é. que seja o mesmo, pô, é Porra. um franga passarinho, tem qualquer bar, mas, pô, é diferente quando você apresenta. É isso, tá o que ligado? você faz de diferente? Sim. Então eu gosto do padrão, a gente cria tipo um prato que você vai comer, você pode ir 300 vezes que vai ser o mesmo procedimento. Então hoje os freelas que vão trabalhar com a gente, que já estão migrando para a cozinha, eles já entendem isso, que eu sou chato nessa questão. Então o primeiro cardápio meu foi tipo o básico. Tipo um frango a passarinho, uma porção de calabresa, uma batata. Só que, por exemplo, uma batata que eu uso vem da Holanda, é importada. É um corte diferente. Que chique. É, essa daqui. Batatinha, ó. Essa aqui é a da... É essa daí, da Holanda. Imagina eu chegando com um saco de batata falando, é da Holanda sim, porra. Aqui, ó, olha aqui, ó, tá aqui escrito, Da mano. Holanda, Tá me olha a tirando, etiqueta. mano. Países Baixos. E aí, tipo, mano, foi no mesmo ano, em 2023, ou foi no outro que nós ganhamos, que nós pegou o pitch? Foi ano passado. Tem um parceiro meu, o Thiago Costa, esse é o cara que, tipo, me ensinou tudo, tipo, de churrasco, assim. E eu tenho outro que é o Renan, o apelido dele é Gordão, que é os caras que eu troco uma ideia sobre defumação. Hoje, tipo, eu já tô bem, já faço, já tranquilo, tipo, até o Costa, parceiro, zoa, fala que eu já tô melhor já. Mas eu sou grato principalmente pro Costa, que é o cara que me ensinou isso daí. Essa técnica de pegar a lenha frutífera, tipo, ficar lá, por exemplo, a costela. São 3 horas de defumação em lenha de macieira. Eu não faço uma costela para campeonato. Campeonato, normalmente você pega, tipo, a costela, tem que morder, ela sai do osso, mas não desmancha. Eu faço o que o brasileiro gosta, mano. Aquela carne, tipo, desfiando. Igual essa aí que tu trouxe pra nós Só aí. que essa daí tem o nome dela é Qual é o Segredo? Tipo, eu juntei, tipo, a minha experiência do Outback, a defumação, e tem uma coisa a mais que eu garanto que não tem nenhum outro lugar pra Caralho, deixar. A gente pode dar Pode, uma... essa A gente pode... Essa é com a colher que corta, hein? Eu trouxe a faca aqui, ele quase me deu uma facada. Faca, irmão. Desnecessário. E eu trouxe ela porque hoje
a gente começou a investir bem no marketing, né? Tipo, impulsionamento e tal. A costela... Pra você ver essa questão de apresentação, é foda também. Eu servi essa... Eu servi essa costela, mano. Eu não tinha dinheiro, mano. Então era tipo no prato mesmo, com fritas e tal. Por favor, gente, faz as Aqui, ó. honras aí. Essa daqui, ó. Só pra galera entender. Consegue pegar aí, queridos? Dá sim. Aí, ó. Igual do vídeo que eu soltei no Instagram, não precisa de faca. Você mesmo pega, ó. Ó. Que... Ó. Ah, mano. Ó. Foi pra mim Ó. Corta pra mim, corta pra mim. Ó. Já era, desmanchou, ó. Caralho, irmão. E como que você faz ela? Pelo menos a forma de fazer, pode Isso, falar? posso. Ou... Tipo, tem um processo no meio dela que eu não conto, mas vamos lá. Ela tem 3 horas de defumação, então normalmente a gente usa uma lenha frutífera, né? Pra defumação. Eu uso de maçã. Quando não tem de maçã, eu uso de laranja. Mas já fiz teste com caqui, já fiz outros tipos. Quero ver a cara dele. Então você tem. Então você fica tipo uma média de 3 horas. Tipo, 1 hora hidrata a carne, 2ª hora hidrata, 3ª hora hidrata de novo. Caralho, isso aqui é sensacional, velho. É, porque quando você vai comer, por exemplo, eu posso citar, tipo, que eu já trabalhei, por exemplo, o Outback. Eles não têm como fazer um processo de defumação natural. Não é, Pela alta demanda. alta você diz. demanda, é impossível, porque teria que ter um pitch, tipo, pela quantidade, Imenso. hoje usa aqueles fornos, tipo, que assa, tipo, 120 costelas, ou até mais. É porque vira linha de produção, né? Isso. Em qualquer pessoa, tipo, que fazem hoje, vai usar o base, né? Tipo, de embrulhar no papel Boa alumínio, demais, aí você né? também vai dar certo. Eu faço um processo a mais, que é, tipo, aí a galera tem que ir lá, Avenida Luca 42, e experimentar, porque é diferente. Gente, eu só não passo debaixo da mesa, porque o Júlio Eu é ia foda. falar isso agora. Não tem como passar, porque eles estão do outro lado. Mas, irmão. Meu joelho é podre, Mas é- senão... é. Cara, isso é sensacional. demais. Cara, Essa muito pegada. bom. E aí, por exemplo, esse prato mesmo, ano passado a gente soltava ele num prato normal, tipo de porcelana, branco. Essa questão que você falou da apresentação é foda mesmo. Eu não aumentei, tipo, o valor absurdo. Eu vendia por 65, hoje eu vendo por 70 conto. Só que a gente foi lá, pegou o cartão, parcelou em 10 vezes, sei lá, tipo, os rechou. Tipo, Pagamos uma os parcela só até agora, mas tá indo. Estamos servindo, tipo, mano, Tá no saindo rechô. Tá fumaça. Como que é o nome que você fala? Rechou. Rechô. Então, tipo, hoje a gente tá migrando. Hoje a gente tá migrando pra isso, né? Pra, tipo, hoje já tem público, entendeu? Sem assustar, digamos assim. O cardápio vai desde uma porção de amendoim até os defumados. Caraca, e esse aqui é o da casa? Hoje tá sendo, eu não aguento mais, mano. Eu tô precisando de ajuda, gente. Se alguém. Eu O preciso problema é defumar. que o tempo de preparo dela é o que eu falo pra galera. Eu falo, o tempo de preparo dela é muito longo. Então é de, sei lá, 12 horas. Ah, vou falar que, tipo, pra ela tá pronta por inteiro ali, 3, 5, no mínimo 8. Pra ela, tipo, falar assim, ó, tipo, já consigo servir. Só que o jeito que eu gosto de servir vai umas 10, 12 horas, depende Né? do... De 9 a 12 horas. E, então, tipo se assim, acaba no meio da noite. tipo, os caras que é do BBQ vai falar, não, tá errado porque, tipo, tem que... A carne não pode estar desmanchando, assim. Só que, mano, se você não faz o diferente também, você Nossa, isso aqui tá genial. fica na mesma pegada. Foda-se a carne. É isso. E os eu- nomes, cara, dos pratos? Pô, É, peculiar pra caralho. Porque quando a gente montou o bar, mano, só o nome Os Demitidos, aí você já era. Você abraçou a ideia dos demitidos, como que você não vai ter um mínimo de algum tema também no seu bar? Aí eu falei, pô, mano, vamos fazer a galera dar uma risada, tal, chamar atenção. Então, por exemplo, mano, o lanche que eu adoro, mano, eu como pra caralho, eu gosto, é o Demissão. Por quê? Que é o que mais. Vai ser sai. relembrar o dia do. Eu falei, esse filho da puta falou que nunca fez o demissão, mano, eu faço pra caralho todo dia, mano. Eu não aguento mais fazer demissão, mano. Todo dia demissão pra caralho, mano. Aí eu falei, pô, mano, tipo, eu gosto de comer um lanche com cheddar e bacon, mano. Aí você vai, é aquele cheddar triste. Aquele bacon Sem emoção. Sem emoção. Já mete a real Mano, do bacon aí. O bacon também, puta que pariu, mano. Ô, eu gosto de bacon. Aí hoje, mano, a gente tá levando também. Tem uma galera que é mimizenta, mano. Que é no quê? Eu pego o bacon e fatio. Então, umas fatias
grossa. Ignorante, né, grossa? Ignorante. 95% da galera ama, porque tipo, é muito cheddar, é muito bacon, e é com um blend de costela bovina da VPJ, que é Black Angus total, tipo, é top. Aí você vê, tipo, 95% adora e tem uns que falam, nossa, é que é muito grosso o bacon. Pelo amor de Deus. Dá vontade de falar, abre a tampa e tira, meu irmão. Leva de mistura. Sei lá, mano. Esse meu parceiro Costa tem 2 stents no coração, eu não indicaria pra ele comer, mas... Mano, essa é a ideia. E qual que sai mais lá? Hoje, tipo, os lanches, os que ainda permanecem com o nome, porque eu não fico inventando muito. Eu sou nessa pegada americana, então, tipo, procure seus direitos. Porque foi quando eu falei, pô... Esse é o nome do lanche? Teve um que eu falei assim pro cara. Eu falei, eu falei pro cara assim. Eu falei, ô, mano, tá errado isso daqui, meu salário aqui, ó. Ô, mano, procura seu direito. Aí, mano, é o X Aí você na hora falou, procura saladinho, hambúrguer. Aí entra que ele é rancoroso. Isso, mano. Eu falei, mas na moral, vai ser o X salário, todo mundo pede, então eu procure seus direitos. Aí entrou demissão. Aí, quando entrou demissão, tipo, eu coloquei um com 2 hambúrguer, era 300 gramas de carne. Esse era o seguro-desemprego, que tá no iFood ainda. 300 gramas de carne? 2 blend de 150? Isso. Vocês estão no iFood? Estamos no iFood, agora a gente tá com o delivery nosso também. Por hora ainda está sendo no meu contato, mas a gente vai mudar, vai alterar isso daí. A gente conseguiu um motoca aí, parceiro, o Lauro, que tá trampando com a gente. Então, tipo, tem o Justa Causa. Como que é o Justa? Você pode falar? Eu fiz um cheeseburger, não tinha nome, aí no outro bar a gente colocava... Eu uso os queijos da Scar Queijos, né? Que é referência hoje nas hamburguerias. Sim. E aí eu coloquei 2 hambúrguer, coloquei mozzarella, American Cheese e falei, mano, não tem um nome, é o Justa Causa. Tá no iFood hoje, vende... A gente colocou, tipo, o prato... CLT, eu acho que era uma batatinha. Sabe a pegada da batata do Outback, a assada, recheada? Sei. Aí, mano, boteco, você lembra aquelas batatinhas em conserva, mano. Aquelas pequenininhas. Isso, a batata bolinha, né? Isso, aí eu falei, pô, mano, se eu conseguir trazer uma batata dessa em conserva, é que esse já não tá mais no cardápio, mano. Mas se eu conseguir trazer essa batatinha em conserva, aquele azedinho da batata tal, mas uma pegada, tipo, igual o do Outback, com queijo, bacon. Aí virou CLT... mano. Tipo, qual mais, Tem mano? o FGTS? Ainda não. Mano, que foda, irmão. Foda mesmo. E a galera tira foto do cardápio, é engraçado, né? Amanda, dos lanches. tipo, vai nego lá, pô, fui demitido hoje, eu não sei se eu dou um abraço, se eu falo, mano, só não monta um bar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Você quer se fuder? Porra, mano. Então, tipo, esse foi o primeiro ano nosso. Tentar sobreviver, entregar, tipo, um marketing da hora, com pouca gente trabalhando, que na época era só eu, ainda é só eu, a Bruna, tinha meu primo, só que hoje a gente tem, tipo, freelancers que, mano, ajuda pra caralho, de final de semana. Ô, Regis, qual a diferença, mano, assim, uma puta diferença, mas, puta, de você trabalhar pra uma empresa grande e você tá trabalhando pra você mesmo, assim, tipo, o que você pode pegar de experiência, aquela experiência, assim, que você trabalha no Outback, em outros lugares e tal, de conseguir trazer isso pro seu bar e conseguir desenvolver isso pra galera? Pra mim, assim, o Outback foi uma escola, tipo, como você atender um cliente. Como você, tipo, desenrolar prato, também você vai pegando a base. O problema é de quando você tem o seu próprio bar, você não tem um investimento. Por exemplo, a Outback tem fritadeira lá que custa 10 mil, 15 mil, tem chapa de 40. Aí você chega, tipo, no seu comércio com uma chapa, tipo, sei lá, mano, pequena que custa, tipo, 3 mil. A fritadeira de bancada que custa 700 conto. Mano, isso, tipo, pra quem já tá acostumado com restaurantes, tipo, de mais elite, você sente muito. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente reclama muito do atendimento. E não é só em restaurante. Em qualquer lugar que você vai, o atendimento tá precário, mano. Então, esses restaurantes, tipo, te proporciona isso. Você, tipo, saber como levar o seu comércio, tipo, de uma maneira, tipo, bem melhor do que outros lugares que, tipo, são tiradores de pedido e tal. Hoje, tipo, o bar tá crescendo numa questão, tipo, de estruturar melhor, mas a estrutura de início
é foda, mano. E é o que eu pego no pé também da galera. Eu falo, meu, atendimento, troca ideia. Que é o que ele me ensinou, porque... Porque o atendimento ele é fundamental, né, mano? Pra você É. tipo, criar um elo ali com o cliente, né, mano? Até eu tava comentando com ele esses dias, né? Teve um freela nosso que chegou em mim e falou, pô, acho mó legal que os seus amigos colam direto aqui, né? Vocês têm amigo pra caramba, cola direto os amigos. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eles viraram nossos amigos. Eles começaram como cliente. E hoje em dia eles são amigos. São amigos, tipo, a gente ir no casamento de um, ser convidado pra ir pra casa de outro. Então, tipo, virou uma amizade mesmo. Mas começou ali no bar, no atendimento. Aí você vai conversando, vai trocando uma ideia. Tem clientes lá, Cássio, que, tipo, conheceu o bar faz 4 meses e vai todo dia. Todo dia. Acabamos com a vida Acabamos dele. com a vida dele. Fred, Pô, tipo... mas comida boa, cerveja boa, pode a Né? galera. O dele é a IPA. A Você IPA, falou da só IPA, tá- a IPinha é nossa. Pra mim, aí IPA. é melhor. É bom demais. Não, então, quando. Eu tava até comentando lá que quando eu trabalhava no Girondino, antes de trabalhar lá, eu fiz um curso de garçom e cozinha na Embi Morumbi. E, mano, pô, e tem coisas que eu aprendi lá, cara, que quando eu vou num lugar assim, cara, eu vejo assim, eu fico puto. Porque você fica lembrando dos bagulho do curso, você fica assim, não, tá errado. Que nem, pô, você vai comendo num lugar assim, mano, o cara, tipo, você pede um prato, tal, seu namorado, seu amigo tá ali, tal, pede um prato também. Aí chega, os caras vai te enfia o prato assim, aí, pô, aí não vem o outro prato, aí demora uma cota. É. Aí, mano, o que o cara falava pra mim no curso, falou assim, meu, quando vai, tem que entregar a comida, os dois pratos juntos. Ah, Cara, eu tava falando isso esse final de semana lá. e você ia nos lugares assim, tipo, pô, o cara vai te joga o prato lá e tá, pô, a pessoa que tá com você lá, tipo, você Fica com fome. olhando. É, porque ia ser graça você começar a comer e com a pessoa te olhando, né? sim, é foda. Meu, eu via É isso, ruim. eu ficava revoltado com É isso aí, deselegante. sabe? Deselegante. Meu, eu via muito esse restaurante, velho. E, tipo, porque você fica chato com essas paradas, Pô. né? Eu fico puto também quando, tipo, quer mentir, por exemplo, mano. Por exemplo, você tá na cozinha junto comigo, nós tá trampando. Erramos, mano. Prato deu errado, sei lá. Não, quer mentir, quer É falar- mentira, meu. Fala lá, que fala 2 minutinhos já tá na mesa. Dá um jeito, mano. Ô. Quando fala 2 minutinhos, É, tá chegando. ô. Ah, Esquece, não vai mano. chegar. Só que, tipo, os novos têm esse receio. Parece que, tipo assim, é pecado falar a verdade, mano. É melhor você, Tá tipo... com medo do cliente, né? É, O mano. cliente, tipo, fala assim, oh, puta que pariu. Não é melhor É. trocar ideia e falar o que a gente fala. Vocês não vão comer? Ah, pode, Eu tô- pode, não. pode. Acho que eles não aguentam mais também. Não, mano, Comei você pra é louco, caralho não isso aguento aqui. mais isso daí. Eu vou falar que eu aguento, Então, eu sou que pô, come por bem, mas favor, aqui ó. eu tô de boa Eu agora. faço Tá de boa? costela, sei É lá, que ele 15 que anos, né? prepara. Não aguento Não mais. aguento mais. Ele que prepara a costela, então eu acho que ele já tá meio enjoado. Agora eu, se pudesse, eu comeria todo dia essa costela. Eu acho boa pra caralho. vou comer só um Eu sempre pouquinho. amei sushi, né? Comida japonesa. Aí eu Ei, trabalhei pra uns 2 dias no shopping ali, no Shopping Moca, ali no sushi lá, mano. Nossa, no segundo dia eu não aguentava mais, mano. Nossa, eu aguento mais cheiro, velho. É que eu gosto muito de comer. Eu fiquei 2 meses lá. Uma ajuda Aguenta lá. mais o cheiro da... É cebola, da batata. Não dá. Não- ainda a única coisa que eu não enjoo são os cortes de carne. Aí eu já é uma coisa que eu gosto, mano. Tipo, Sim. E aí você falou que você tá fazendo uns cortes também de carnes. isso, é isso a que gente entrar vai agora? introduzir eles agora no cardápio, por quê? É o que eu gosto de fazer, é o meu forte. Só que realmente encarece o cardápio. Então a gente vai ter o cardápio normal, tipo, eu quero comer uma porção de calabresa, quero comer uma fritas, eu quero comer um negócio mais em conta, digamos assim, tá ali. Tradicional. também. Isso, tradicional, tá ali. Agora, tipo, a gente vai ter a experiência de, por exemplo, comer um chouriço. Tipo, Porra. que é difícil, tipo, você... os caras vendem, só que, mano, são poucas casas que realmente faz, tipo, corte real. A gente pega hoje, tipo, da VPJ, que é um dos pioneiros na Black Angus e é um dos maiores frigoríficos que tem pra questão de carne, assim. Então, a gente tem hoje... Vai começar já. Alcatra, chouriço, short rib, vou fazer a costela bovina Costela deles. bovina. O cupim não tá no Black Angus porque não existe no Black Angus. O boi não tem aquela corcunda aqui, tipo. Sim. Mas eu vou fazer defumado. Pô, cupim é foda, É, hein, mano. cupim é da hora, mano. É a Bom carne de demais. segunda, mas, cara, É. pra mim Tem- tá do lado pô, da picanha, Pô, assim. E tem os dois tipos, tem o craquelado e tem o na manteiga, né? Eu vou mesclar o na manteiga com o defumado. Então, você vai ter essa sensação da defumação, só que eu sou daqueles tipo de desmanchar. Me desculpe os caras que não gostam, mas eu vou seguir nessa linha. Sim.
Então, tipo, hoje... Aonde começou isso, realmente, foi no Natal do ano passado. Porque eu sempre, tipo, tive essa pegada de fazer ceia de Natal, né? Aí abrimos o bar no primeiro ano, eu falei, você é louco, mano, ninguém conhece aqui, mas vou... Não tem porquê, não vai fechar. Aí no ano passado eu resolvi, né? Eu falei, mano... Você fez uma ceia, tipo... tipo... Um cardápio de ceia de Natal? Ele fez Isso. de Ah, que carnes. legal, velho. Só que eu tenho um pit smoker, mano, que o meu é pequeno. Ele, tipo, é um Art Mill, é o T6 da Art Mill. Ele, tipo, ele é mais compacto, não é aqueles de carretinha. Então, por ser compacto, eu uso as 3 funções dele. Churrasqueira, aí eu tiro, tipo, como se fosse uma peça dele, pra deixar, tipo, ou se eu introduzir ela, dá pra fazer abafo, ou, tipo, a defumação. Aí eu falei, não, Natal, solta aí, mano. Vamos fazer pernil, brisket, costela, até Chester eu fiz, mano. Só que Eu acho bom que eu experimento tudo. Tudo. eu passei o Natal como, mano, tipo, porque assim, a gente teve... Ele nem se aguenta. Que foi, mano, você sempre tá fudido, mano. Aí foi vindo, tipo, festa, teve um grupo que fechou, tipo, no dia 24. de dezembro. Só que eu tive 10 caras, mano. Primeiro começou 2 horas da tarde. Aí eu fui trampar sozinho, né? Eu falei, mano, 10 caras só? dá pra Suavão, segurar, mano. né? Você é louco, os caras liberou o cartão lá da empresa. Trampei igual um filho da puta, mano. Os caras bebeu e comeu como se fosse 40 negros, mano. Aí nisso lá tem um restaurante que é próximo a gente, que tem boliche, que é o Dutch, que é ali perto embaixo, ali na Abel Ferreira ali. É, Abel Ferreira. Aí fechou, tipo, 40 pessoas na madrugada. Meu irmão trampar lá e já pronto. É. Colocou a galera Fica- na madrugada do dia 23 pro dia 24. E eu tinha anunciado a ceias de Natal 2 semanas antes, eu não tinha essas festas. Aí eu falei, é ela que toma conta disso, né? Boa parte disso, vai aceitando. Vai aceitando, vai aceitando. Conversa vai aí com a aceitando. galera. Ah, quando ela me deu a lista, eu falei, que porra é essa? Tô fudido, não cabe no bagulho, mano. Tô na merda aqui, meu irmão. Porque eles fecharam o evento já com a quantidade de comida, tudo certo. E aí tinha a preocupação da ceia. E aí tinha as ceias que ele tinha vendido. Falei, e agora? Eu trabalhei viradaço. Tipo, Aí você fez tudo lá no restaurante? Tudo lá. Ou você fez os pratos pra vender pras pessoas? Tipo, a pessoa vai e retira. A ceia não pra galera comer, mas lá no estabelecimento. Mas eu trabalhei no dia 24 até 6 horas da tarde. Ah, tipo, a que hora que você vai passar? Não, eu vou viajar, vou pra minha sogra, vou não sei o quê. Ah, passa aí 1 hora, 2 horas. Aí eu fui trampando, mandando meu motoca entregar. Ali foi que eu falei, porra, tipo, as carnes a galera, tipo, tá curtindo, mano. Aí não era essa ideia inicial de soltar elas. Aí, tipo, a galera ficou assim, não, mas você tem que fazer as carnes, você tem que não sei o que e tal. Aí foi onde a gente pegou o cartão da Bruna. A Bruna é minha parte financeira, que o meu nome tá sujo. Não tenho um É que o cartão. meu nome ainda ficou, mais ou menos. É que já tinham liberado o crédito, agora que tá sujo também, já tá liberado, não tem volta. Aí eu falei, não, vamos fazer, vamos comprar os rechôs. Então hoje a gente serve, tipo, na tábua, tem o ferro, as molheirinhas bonitas, uma apresentação diferente. As carnes são caras, tipo, por exemplo, o chouriço eu pago no quilo 137 pau. Nossa. Então, mano, só que a gente Mas é tá a falando carne. de caixa com 15, 20 quilos. Tipo, não é uma caixinha, tipo, com 5 quilos e tal. Então eu fui comprando as carnes e agora aqui no podcast a gente tá divulgando que, tipo, vai entrar. Tipo, Pô, que legal, já irmão. tá pra começar já. Primeira mão. É isso. Então, tipo, a galera vai ter uma experiência, tipo, de chegar lá, quer comer, tipo, a minha especialidade, que são as carnes, vai ter, mas o hambúrguer tá lá, tipo... O hambúrguer eu coloquei no outro bar, que eu achava que... Falava, mano, um bar... Acho que uma IPA combina com um blend de costela bovina, que é mais gorduroso e tal. Mano, aí começou, vendeu pra caralho, eu comecei a achar os fornecedores que são foda, tipo, o pão é da Massa Nobre, que é uma linha que chama Red Bread. Não é aqueles pão de supermercado, não, de Não, hambúrguer, não, né? Mano, é outra Não é pegada. Wikibold, não. É outra pegada, mano. Tipo, a batata é diferente, os queijos é da Scar, mano, a carne é da VPJ. Tem qualidade. Então, tem qualidade. Foi uns parceiros que, tipo, estão me acompanhando já há um tempo, já desde o outro bar, por isso que eu falo que lá naquele primeiro foi onde eu tive a opção de errar. Tipo, provavelmente em algum momento a gente colocou lá no outro da Vicky Bold. Tipo, até achar e falar, mano, É esse é pão, isso né? daí. É porque ele não, o pão faz diferença, mano. Pra caralho. Faz. Pra caralho.
Depende, se tá na lareica, não faz. Né? Hoje a gente usa 2 tipos só, um brioche e um australiano, né? O brioche realmente, tipo, tem uma quantidade de manteiga que dá uma selagem pro pão totalmente diferente. Ele é macio. Sabe aquele pão tipo egg? Ele, Sim. tipo, Amarelinho. isso, assim. tipo, tem aquela pegada e o brilho Tem um brilho assim perfeito. é outra pegada. E o australiano, pra mim, foi o que mais se comparou com o pãozinho do Outback. E fica bonito na apresentação, né? Fica. Fica, não é aqueles pão, né? Não, e o Fica blend, torto. Seco. o blend de costela lá que vai no lanche é sensacional, né? Não é porque eu sou fã de comida. Adoro, cara, Magali, total. E aí eu me... Tipo, você é daquelas que come tudo. Você não tem preconceito com comida. Ah, só com cebola crua. Sério? Tirando o resto, assim, eu vou e... Come de tudo, né? Ele fala que... Como que é? Eu fico bravo. Fico bravo, porque eu falo assim, ó, eu criei um prato. Aí, tipo, eu não tô nem aí, sei lá, mano. Ah, mas aí não conta, porque ela vai comer e vai gostar. Tá bom. Só que aí, por exemplo, um exemplo, vai, coloquei vinagrete. Aí você fala pra mim assim, mas eu não como cebola. Eu falo, mas não tô nem aí. Eu quero que você Vai comer. experimente, porque... Ah, mas não dá pra Essa ser... foi a minha criação. Essa foi a minha criação, então você entende como que é um vinagrete, eu quero que você entenda como ele vai ornar no prato. Sim. Porque ela é, tipo, da minha confiança. Tipo, eu faço um prato, e pra mim sempre, tipo, falta alguma coisa. Você fala, caralho, mano. Ainda não tá... Eu acho que poucos pratos, assim, que eu fiz, que eu falei, nossa, tá do caralho. Tipo, tá top. Mas eu preciso do aval dela. Ela fala, come aí, pelo amor de Deus, vê o que você achou. Isso. Aí ela fala, mano, tá maravilhoso, eu solto. É isso. Tipo, a gente tem muito essa parceria, que nem hoje eu já tô migrando um pouco, tipo, tô deixando a parte mais burocrática, tudo, marketing hoje, tipo, totalmente responsável a Bruna. Eu faço por o que tudo. dá, né? E ali é meu corrida. Ela é, tipo, por exemplo, ela tem uma capacidade total pra isso. A gente pegou 2 notebooks agora, que nós tava mais duro que tudo. Eu falei, passa, porque eu preciso Parcela, que você faça, tipo, em casa, tranquila, tipo, não no bar, na correria, ali no Porque caixa. ele também não tem nem... Né? No celular, no que às vezes eu fico no celular. celular, meu celular trava, tipo... Tipo, ajudou muito, tipo, os lascado. impulsionamentos que a gente tá fazendo pra divulgar pra galera. Então, hoje tá vindo uma galera de longe. Antes que era só um rolê regional ali, tipo, no Aí já tá vendo bairro. uma galera de outros bairros, tipo, É, pra lá, né? a Até gente por conta da atinge- costela também, É, a né? Que a costela- gente impulsionou um mas vídeo a da costela costela covardia, que essa costela fez de muito sucesso, graças a Deus. A tudo, galera chega lá e já pergunta, e a costela? Então, tipo, Eu da cozinha já grito, vai pro vídeo. inferno, não sei, costela, puta que pariu, tem que fazer costela de novo. A costela vocês entregam também, né? Entrega. É, Não, vou fudi, começar, sexta-feira eu vou o pessoal vai chegar lá, já vou dar uma colher. Amanhã- Toma. amanhã- Depois você me passa o contato que eu vou ligar direto na sexta-feira. Fala, ô, Gerard! Aquela costelinha, manda pra mim aqui, Vila Ema. Amanhã mesmo já vou chegar cedão e começar a defumar mais costela. A gente teve um aniversário ontem pra uma média de 40, 50 pessoas. Meu, vendeu costela pra caralho, não aguentava mais. Aí pro aniversário foda, de né? ter, você tem que separar 7. Aí, ó. E meu pitch é menor, então a gente já tá, tipo, eu tô pensando em outras opções, tô vendo com os parceiros meus, porque eu não tenho condição financeira de pegar um pitch novo, maior, porque é 12 mil. Então, Costa, meu parceiro, que tá nas defumação aí, me ajuda, porque, tipo, a ideia é pegar um pitch maior, ter uma produção, tipo, maior. Hoje Pra eu falo, conseguir entregar melhor, né? Entregar, É mais quantidade e também. eu falo pra galera entender também, porque não somos playboy. Não estamos, tipo, cheio de dinheiro e fazendo. Então, Sim. é de pouco em pouco, vem o movimento, pega um dinheirinho ali, paga umas contas, investe. É porque você sabe como que é os caras de vila, né? Os caras É. olham assim, "Ih, tá bom, é os É. boy lá abrindo Olha lá. bar." É isso aí. E nem é, né, mano? Não é mó é. trampo que se faz o bagulho. Dá pra ver o julgamento no olhar deles. Fresco. Eu falo, o pessoal fala que eu tenho cara de metida. Eu com essa cara de metida ainda, putz, piorou. E, mano, puta, perrengue do bar, mano. Muitos. Qual história de bar engraçada que vocês têm lá, mano? Nossa, qual? Muitos. Qual vai? Tem uma lista, Nossa, top 10, né? Não, A maior, tem algumas assim. que eu não sei se dá pra contar. Ah, pode contar. Pode trocar nomes, se vocês quiserem. Vamos, Entendeu? Se for vamos pensar que, por exemplo, eu acho que o maior um amigo perrengue... do amigo que foi lá, não precisa dar Não, nomes. eu acho que o maior perrengue que eu tive, que ali eu pensei que o bar ia acabar, mano, foi, por exemplo, minha câmera fria tem um espaço que tem um cilindro de gás, que a gente usa um Aligal 13 da Air Liquid, que tem uma mescla de nitrogênio também. Só que, tipo, ficava num canto que nós que era cabaça, não deixava protegido aquilo ali, mano.
Aí um cara que nem era cliente meu veio de outro bar, chapado, Muito louco. derrubou essa porra desse cilindro em cima do motor da câmera fria num dia que eu Num tava, tipo, domingo bombando. No domingo cheio. tava cheio. Mano, só esse prejuízo aí eu tive de 7 mil. Nossa. Aí a Bruna tinha... Aí foi aonde que entrou os cartões da minha mãe. A Bruna tinha... Ô, mãe! Você fala, mãe! Presta carta! Falei, não, pode ficar tranquila. A que usou da palavra confia, que a gente fala, não, confia, que vai dar errado. Minha mãe falou, não, mas vai pagar. Eu falei, confia. Vai Esse sim. foi tipo... A parte da educação da galera, pô, mas a Bruna já teve que limpar um lixo, tipo, com merda. Nossa. Tipo, que mano... Eu mano, decorei a cara do último que fez xixi na lixeira. Decorei a cara. cara, Decorei. Deixa eu encontrar ele na rua. tipo, o bairro que a gente tá, a Enel. Puta que pariu, mano. Choveu, acaba a força. Como que Hoje, você faz com um estabelecimento? hoje a fez gente protesto. consegue. A gente fez um vídeo, tipo, zoeira. Tipo, ela como se fosse repórter chegando. E aí, senhor Regis? Tipo, como que tá aqui? Nós, tipo, queremos. A gente fez, tipo, uma brincadeira assim. Porque não adianta também. Imprevistos vão acontecer, mano. Aquela do ano passado que teve lá, vocês foram prejudicados também? A nossa Todo. sorte foi do final de semana. Não sei se foi no ano passado ou se foi no ano retrasado. Não, teve Já uma- ficou uma semana assim, usando Não, Campo Limpo lá. teve uma... Ah, a gente ficou Mas 2 aí dias. foi 2023, foi no ano que abriu o bar, o pessoal ficou uma semana. Eu fiquei em casa, graças a Deus tinha um bar com a câmera fria, porque senão tinha perdido tudo Tipo, que tinha em casa. ali foi milagre, porque Ali foi acabou a milagre. força, tipo, E em todos no os bar, lugares, e no bar não. Pô, imagina o prejuízo que vocês iam ter, cara. Pô, Agora, mas ano o ano passado a passado, gente teve um. 2 dias. Só que é dias. mó corre, porque assim, tipo, pra nós, mano, é uma mercadoria que tá ali, então tem que manter a qualidade. Que nem o chopp, numa câmera fria fechada, ele fica ali, tipo, ainda, tipo, gelado quase 2 dias, mano. Sem abrir a porta, tipo, deixar lá. Mais do que isso, mano. E aí, você vai fazer o quê? Tipo, às vezes você tá com 15 barril lá, você vai levar pra onde? Por mais que meus parceiros tenham a câmera fria, alguns podem ajudar, mas talvez não consiga guardar tudo isso. Aí você tem que pegar 3 barril e levar pra um. Tem toda a logística também, né? De ficar E pra saindo, aí? correndo com barril pra lá e pra cá. Pô, e pra quem tá no começo, maquinária, né? Tipo, coisa besta. Hoje a gente tem um dinheiro, tipo, mesmo que seja pouco, mas que consiga suprir se queimar uma TV. Então dá. Mas no começo, você é louco. Já tive fritadeira que queimou. Tem que ficar, tipo, num tacho na fritadeira. Nossa, teve Não, um aniversário, aniversário lá. Ah, logo no Foi começo. logo no começo. Não, Eu até bati a cabeça. eu até fiquei. Cara, acabou a água e a luz ao mesmo tempo, você acredita? Quando a gente abriu o bar, eles tinham, tipo, Juro, um foi racionamento triste. de água a partir das 10 horas da noite, né? A gente tinha um aniversário, eu falei, Aquele não, dia demorou. acabou antes. Que eu falei, mano, de boa, 10 horas da noite, vai soltando no copo normal, depois solta no copo de plástico. Pô, cheguei, mas 6 horas da tarde, um exemplo, 6h30, acabou a água. Eu falei, puta que Nossa. pariu. Como que você faz? Sexta-feira. Você tá louco? O dia que mais Aí, vai Sexta-feira. gente. aí um disjuntor meu lá zoou, mano. Então, tipo, zoou da cozinha. Então, tipo, a fritadeira deu pau, só que, tipo, não foi... tipo, no Foi início, triste. imagina, você tá com a chapa lotada e tal, aí você tá lá na cozinha, o bar fervendo, aí daqui a pouco você tá lá na cozinha, pum, apagou a luz. Nossa. Aí você fala, que caralho é esse, mano? Aí você vê a fritadeira e tal, eu falei, mano, vou ver lá. Aí eu olhei o disjuntor, levantei ele, fui pra cozinha, voltei e caiu de novo. Nossa. Ali foi tipo um Tinha perrengue, pouquinho porque tempo de bar. muito pouco, tipo, os 6 primeiros meses foi difícil, tipo, em É. questão de podia se adaptar à câmera fria, que ela deu problema logo no início também. A cervejeira, nossa. A cervejeira, tipo, a gente hoje Nossa. participa do Comida de Boteco, a gente tem uma cervejeira lá e é patrocinado pela Eisenbahn. Então a única breja que fora, tipo, a breja artesanal seria a Eisenbahn por hora. Esse ano vai ser de novo. Então, tipo, tem muita gente que, tipo, independente, não quero tomar chopp, quero tomar breja de garrafa. Aí você não tem breja. Tipo, vixi, vários. Já deu aquela surtada assim de querer chutar o pau da barraca? Foda-se, Todo. vou desistir, mano. Primeiro ano, E todo dia. todo dia. Tipo, Porque assim, a gente ainda tá falando, né? Não. Já trabalhei já em restaurante, mano. Pra gente, às vezes, que é funcionário, cara. Às vezes a gente É foda. chega no limite ali Sim. de dar vontade de mandar todo mundo se fuder, chutar tudo e ir embora. eu acho que é onde Imagina eu- pra quem que ali é o dono do estabelecimento, cara. Ah, eu caí nessa época. Tipo, por quê? No primeiro ano, quase que eu separei dela. A gente teve umas treta
fodida. É, porque... Porque Foi uns É. perrengues que olha. no primeiro ano, mano, eu falei, pô, mano, eu já levantei vários bars, já, tipo, desempenhei um bom trabalho em todos os lugares que eu passei. Eu me senti incompetente de não conseguir, tipo, entregar no meu. Falava, puta que pariu. E quando a galera fala, mano, não é por mim. Tipo, pô, que nem minha mãe tem 74 anos, eu não consigo, tipo... me incomoda ver minha mãe na fila do SUS pra pegar uma consulta. Então eu quero pagar um convênio pra minha mãe. Tipo, a Bruna, tipo, ela tem o sonho de pegar um AP, mano. Então não é por mim, mano, porque por mim já tem um bar lá, tipo, toma uma breja, mano, e é isso. As pessoas em volta, As né? pessoas, e essas pessoas acreditam no seu potencial. Então, E sabe que você faz a parada é bem, né? isso, mano. E quando você chega, você fala, puta, brequei, mano, não tem mais o que eu fazer. Já coloquei prato novo, coloquei promoção, mano. Aí você que vai subindo assim, Mano, a cabeça vai pegando aí, fogo. Quem tipo, mano. inventa, quem inventa. Aí você passa, você olha a câmera fria com 5 bicos e fala, foda-se, vou começar a tomar uma pra pelo menos dar uma esparecida e tal. Só que eu me entreguei nisso. Todo dia, Aí tal. começou as tretas. Aí no outro ano, tipo, veio comida de boteco, mano, e o bagulho deu uma alavancada. Eu falei, opa, tipo, tem clientes novos, tem potencial de novo, tal. Aí, tipo, eu fui me recuperando, fui indo, o bar foi melhorando, tal. Mas é aquilo, primeiro ano, tipo, quebra É que demais. o primeiro ano, né, tipo, meio que você tá aqui, você tá começando uma coisa nova, né? Então, mano, o que você vai se fuder, Sim. por exemplo, ô Regiero! Que dica que você dá pra alguém que vier e fala assim, pô, quero abrir um bar. Eu falo que, tipo, por exemplo, hoje eu sou um cara que tenho... Eu não tenho uma religião, mas eu acredito muito em Deus, mano. Então eu acho que a fé e o seu trampo. Sim. Tipo, eu acho que é o básico, mano. Tipo, porque a gente só agradece a Deus quando tá bom. Quando você começa a agradecer quando tá ruim, você vê que, tipo, o bagulho flui, mano. A perseverança, não desistir, porque é treta, mano. Pra qualquer um, qualquer comércio, qualquer coisa, você não vai ter cliente no início, você vai passar, tipo, vai ter muita dificuldade. Mas desistir, mano, é mais fácil, velho. Tipo, eu poderia ter fechado e talvez hoje, tipo, não estaria trocando uma ideia com vocês sobre isso, mano. Só que eu acho que a pessoa tem que se preparar psicologicamente, mano. Porque, tipo, tem vários picos, mano, que você vê, tipo, história de cara que, tipo, entrou em depressão, que cara que se matou, que cara que, tipo, não se recupera. E realmente, mano, é maravilhoso você conquistar o seu próprio comércio, mas ao mesmo tempo também, mano, é um inferno pra você conseguir, tipo, passar isso daí. E a galera acha que, tipo assim, eu vou abrir ali, minha família vai colar pra caralho, os meus amigos vão colar. E não é. Não é. Não é Tipo, isso, mano. família quase não cola. Talvez acho que no início você ali, faz talvez ali- aparece, né, galera mais Tipo, próxima. passa... Mas chega uma hora que... Tipo, quando você se abraça muito na questão dos conhecidos, mano, então você não tá conseguindo cliente novo. Não. E eles não vai manter uma frequência. Quando você tem clientes novos, tem aquela frequência que te salva. A gente fala assim, pô, um ano é rápido, um ano é... Mas pra quem tá nesse corre, mano, cada dia É o que eu falo, é acaba virando torturante. família também. Os clientes hoje em dia tem muitos clientes que são amigos, que eu considero meus amigos. Real. Então, É difícil. E o legal, assim, por exemplo, porra, conheci vocês hoje, né? Pô, a cerveja, tipo, pô, a carne, papo com vocês, tipo, Sim. sabe, o clima. Cara, se vocês conseguiram trazer, tipo, um pouquinho do Demitidos É pra cá, isso. você fala, caralho, mano, tipo, eu quero Sim. ir lá, sabe? Essa lá a Essa gente tem um sensação- lema, que a comida é boa, a bebida é boa, o atendimento é uma bosta. A gente... mano. Eu falo, o pessoal fala, nossa, você tá ignorante. Eu falo, mas puta que pariu, os frios estão atendendo errado, mano. Porra, mano. Não é, mas é porque pô, você sente uma vibe legal, tipo, pô, vocês tem um papo legal, tipo, uma vibe, tipo, uma positiva, assim, independente dos problemas e tal. E vocês trazeram um pouquinho do bar de vocês pra cá, assim, cara, pô, é sensacional, mano. E dá pra sentir, não é, Rafa? Sim, Você sim. sente, pra tipo, caralho, essa mano. vibe legal. E, pô, é legal pra caralho. A Você gente ia falar precisa ir uma... lá, né? A gente vai Vou- eu lá, quero- cara, eu tô conhecer pensando- pra Convidado, caralho, então vamos super. sim. Eu tô pensando em comemorar meu aniversário lá, hein, mano. Opa, quando que é, já manda Já vamos, tá já aqui na anota, agenda. Já nota, já. Evento. Março Vê aí. quantas costelas vai ser. Pô, essa costela É. me ganhou, viu, mano? Me ganhou. Que ia falar, cara, qual que foi a diferença ali hoje, né? A diferença lá do Regis do início ali, do primeiro ano, você também, né, Bru? Pra hoje, assim, 3 anos depois, assim, tipo... Essa é uma pergunta. Tipo, Como pra que mim. você Tipo, vê hoje, tipo, tudo que vocês contaram lá Tá. do primeiro ano, os primeiros meses e hoje,
Pelo que eu entendi, hoje vocês estão um pouquinho mais ok, não tá passando Sim. mais aquele mesmo É, veneno, já tá conseguindo investir um pouquinho mais. Então, tipo, como que você enxerga isso hoje, assim, aquele passado? Pra mim, a palavra simples é orgulho, mano. Orgulho, porque hoje eu acho que é uma média de 5% dos comércios que, tipo, consegue chegar no terceiro ano. Pela minha projeção, do jeito que está, vai chegar nisso. Então, tipo, é uma história de vida, tipo, que você fala, porra, mano, que loucura, mano, você pegar um dinheiro emprestado, se endividar inteiro e tal. Então, no começo, mano, eu falava aquela desconfiança. Falar, puta, mano, será que eu consigo? Porque, por mais que você queira, você desconfia de você mesmo. Sim. Você fala, será que eu sou capaz, mano? Então, hoje, por mais que a gente não chegou no objetivo ainda que a gente quer, que a gente vai galgar isso daí pra conseguir, mas a palavra pra mim é orgulho de falar, porra, mano, tipo, tamo vivo, tamo mostrando quem é o Regis, quem é a Bruna, independente dos demitidos, que é uma marca que a gente quer impor ali, quer mostrar pra galera o que é, mas tem pessoas que estão, tipo, ralando pra caralho, tipo, a Bruna ainda tem um trampo fixo, ela cuida do filho dela, ela cuida do marketing do bar, ela se, tipo... Cuida de você. Cuida de mim, se desdobra, desdobra tipo, ali. e ao mesmo tempo, pra mim também, essa pegada de olhar e falar, porra, tipo, da hora, saca? Tipo, antes eu fazia um prato, não tinha ninguém pra apreciar aquilo ali, poderia ter falo. desistido, mas hoje, tipo, você vê fila de uma galera, tipo, não, eu quero isso, tal. Então, a sensação é essa, mano, de você falar, pô, mano, sou útil, tipo, consegui, tipo, mesmo que ainda não tenha conseguido o objetivo que eu quero, mas aonde eu já cheguei é algo, tipo, surreal, mano, pra mim e pra quem gosta de mim, tipo, de quem olha assim e fala, meus próximos fala, porra, da hora, Regis, mano, que da hora você, aonde você tá. Tipo, é longe do que eu ainda quero chegar, mas, porra, pra quando abriu a porta do bar pela primeira vez e não saber o que ia acontecer no outro dia, e hoje eu consegui dar uma estrutura melhor pro meu filho, pra minha mãe, pra minha mulher, mano, a gente estamos crescendo juntos, mantendo um comércio familiar, mano, com o que a gente gosta de trampar, mesmo tendo os perrengues, tudo, mas hoje a gente consegue, tipo, olhar e falar, dá pra chegar lá e é essa a sensação, pelo menos pra mim, entendeu? Porque talvez eu não iria me perdoar, tipo... Se você tivesse desistido ali, Isso. Tipo, se eu tivesse desistido, eu ia falar, porra, mano, fiz os outros picos, tipo, dar certo. né? E o E meu, o meu sonho... mano, não E chegou consegui. nesse momento que a gente até ficamos assim numa sinuca assim de bico, sabe? Umas treta muito. Mas aí foi. E é o que eu falo, ele falou tudo aí, mas eu penso também na gratidão, porque graças a Deus, sabe, a gente foi ali sustentando. Ele tem o talento dele, né? Que eu falo que lá eu não sei fritar um hambúrguer. Eu sei atender, apesar do atendimento ser uma bosta. ainda tendo. Então, e não é fácil. Por mais que ele tá lá no bar sempre, eu falo, ele é a cara do bar, ele é a alma do bar. O bêbado do bar. Também. Mas, tipo, eu vou ali por trás, vou atendendo o cliente no celular, igual você falou, já passa aí, ó, já fala aí do Fala aniversário. aí, ó. Vai fechar a festa? Já fala comigo. E pra encomendar os copinhos, sabe? São detalhes. Sim. E que muita gente de fora não vê, né, mano? Mas é cada coisinha, é copo, é No dia a guardanapo, dia, que tem que pegar e... no dia a dia ele se lasca. Quer ver ele ficar doido? Aí no mercado. Ele Puta que odeia ir pariu, no os caras mercado. fez tour turístico. Vai, tipo, no mercado, vai a mãe, o pai, as crianças, o vô, a avó, fica na fila. Pô, isso tá errado. Isso tá errado. Aí já não tem mão de obra, os caixa lá, o caixa rápido só tem 2. Ah, mano. Você já sai tarde do bar, vai cedo no mercado e ainda não consegue ir embora, velho. Sim, é foda. Meu, tem sonho de ter uma franquia, mano? Essa também é uma pergunta, tipo, depende. Se não mudar Tem muito... o demitido no lado sul, Assim, mano, eu no não vou... centro ali... Dinheiro todo mundo gosta, mas não pode ultrapassar meus princípios, entendeu, mano? Então, franquia, sou a favor de ter uma conversa legal, mas não mudando muito... Então, isso que é ruim de franquia, Conceito, né, cara? É, porque, tipo, Não perder mano... ali a essência do Que nem bar. pra mim mesmo, mano, se eu tiver um comércio que me dê um dinheiro bacana pra mim conseguir curtir a vida, não precisa ser milionário.
Tô falando, tipo, pô, quer comprar um apartamento? Vamos comprar, quer Uma fazer uma qualidade viagem, de uma vida, qualidade de sabe? vida minimamente digna. Pra mim já tá bom. Tem pessoas, eu não sou contra, tem pessoas que querem montar 2, 3, 10, quer vender, quer ganhar milhões. Pra mim, mano, se eu morrer amanhã, eu não vou levar nada. Só que as coisas que eu conquistar, tipo, pra minha família, pra quem gosta de mim, eu conseguir... Por exemplo, eu não preciso ser milionário pra, por exemplo, pagar um convênio pra minha mãe. Então, se eu conseguisse isso, pô, já tá da hora. Então, tipo, pô, a franquia é aquilo, mano. Lógico que dinheiro, tipo, balança, depende do valor, mas a ideia seria principalmente, tipo, não mudar a nossa característica, porque a gente lutou pra Sim. entregar aquilo e os caras querem mudar tudo, né? Então é foda, porque, tipo, os caras, por exemplo, até os caras do McDonald's, Burger King, Sim. os caras pegam a franquia, os caras vão lá e mudam do É. negócio, Tudo. né? O Outback Perde mesmo, qualidade se muitas você vezes, pensar, o né? Outback era... Quando você entrava antigamente, era koala pendurado, bumerangue e tal. Eles se venderam hoje o Outback e foi pra Bloomin' Brands, que toma conta de mais restaurantes. Você viu que mudou, tipo, o layout? Pro Outback, ok, financeiramente, tá compensando, tá ganhando né? dinheiro. Vendeu a franquia já é. Mas, pô, no meu caso, pra mim hoje, entregar, tipo, o nome do meu bar, mano, mas pra modificar tudo, então, pela lógica, não vai ser mais o meu bar. Se, tipo, for uma franquia com uma ideia de manter pelo menos boa parte do que já tem, mas uma parte significante, topo. Tem uma parte financeira, ok. Tá ótimo, né? Agora, se chegar pra mim mudar tudo, eu falo, irmão, nem troco ideia. Não Aí os é caras isso. assim, não, eu tô com a ideia de fazer a franquia Os Contratados. Tem uma galera, às vezes, que pergunta pra mim disso de franquia, porque fala, não, vai abrir um, vai abrir outro. Eu falo, pelo amor de Deus, só quero dar uma descansada antes de fazer isso daí. Gente, mano, muito obrigado por Eu vocês terem me agradeço, colado. Cara, que papo foda. Porra, me parece que sou amigo de vocês, mas, pô, vamos É isso. já, né, velho? Toma cuidado, rever suas amizades. Não, minha amizade com você daqui a pouco eu quero conversar com você lá Tá fora. top. Gente, muito obrigado. Cara, Regis, Obrigada a puta, você. cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Mano, Obrigado. eu vou... Agora, sério, eu vou comemorar meu aniversário lá. É. E, pô, vai ser uma satisfação grande. Vou conhecer o bar de vocês e tal, pra gente... Você vai, né? Ah, é. Vai pagar a minha? Vai pagar a minha? Ah, eu pago, né? Dessa vez eu pago. Você vai, né, querido, no meu aniversário lá? Se eu fizer? Com certeza. Mas só se ele pagar, falei, querido. Ah, pô, vai unir duas coisas, pô. Tô O zoando, aniversário do tô Pimenta, o rolê dos caras que, mano, é pressa pra caramba, assim. É o que eu falei. É massa porque não é só um negócio, é tipo... É um diferencial que o cara tá fazendo no rolê dele mesmo, assim. E também trazendo, tipo, coisas de qualidade, sabe? Sim. Eu acho que isso é legal. Sem contar o lance que é, tipo, é você ter uma experiência. Você ir lá, comer uma parada bacana, beber uma parada bacana, fazer amizade, tanto com os donos quanto com a galera que cola lá. Eu acho que isso é o que vale, tá ligado? Isso E- acontece e- muito. Os clientes fazem amizade entre eles, que a gente estava falando. Mulherada lá também, a gente impõe respeito pra colar muito o público feminino. Porque tem eu e tem ele. E, tipo, eu sou mulher, eu tô ali atendendo e eu quero que colhem mais mulheres no bar. Sim. Pra mulher ter e essa também liberdade um lugar- de tomar uma cerveja. E a mulher se sentir confortável de chegar lá, de poder sentar Isso. e tomar uma cerveja e não... E ficar ser- de boa, não ser abordada, né, a todo momento. Ali não dá. Então Sim. a mulherada senta lá e sabe que é um lugar que vão respeitar. Em nome do bar, a gente agradece absurdamente, porque assim, quantas vezes, tipo, em conversa informal, eu e ela em casa, falando, pô, daqui a pouco nós vai estar trocando uma ideia num podcast. Palavra tem poder. Pô, mano, da hora, tipo, alguém dá uma oportunidade pra gente trocar uma ideia, porque hoje é muito fácil juntar 7 caras com dinheiro e montar um comércio. Agora você pega alguém que começa do zero, mano, e vai Pegando dinheiro emprestado Pô, ali, é, fudido. Fudido, mano. Então, tipo, a oportunidade de a gente chegar aqui, trocar uma ideia, a gente é grato por essa conversa aí nossa. Porque, pô, divulga nosso bar, divulga vocês, mano. Mostra um pouco da nossa história, tipo, além do que a gente serve, E o entendeu? legal, mano, é que, porra, dá pra você perceber que vocês fazem a parada com o coração, tá ligado? Que nem se fosse, mano, a questão não é só o dinheiro, mano. A questão é o trampo ali de poder fazer o seu melhor, É né, isso. mano? De entregar o melhor pro cliente, né, cara? Isso que é sensacional. E assim, a gente sempre conversa, né? Tipo, às vezes você vai no lugar, cara, parece que você tá sendo. Parece que você tá. Você Tá fazendo um favor. Fazendo Tá favor, fazendo, né? tá fazendo um favor, tá fazendo um favor pra você, né? Parece que não estão O pagando. pessoal não tem vontade, né? É, exatamente. Mas isso não é só quando eu tô de ressaca.
Chegou lá. Puta Chegou lá, olhou todo e tá de ressaca. Gente, mano, novamente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou pra caramba. Mano, sempre que vocês quiserem divulgar alguma coisa, mano, precisar de alguma coisa, a gente vai estar de portas abertas aqui pra vocês. Obrigado. Vocês divulgarem qualquer coisa aqui, eu vim novamente aqui pra gente bater um papo. E é isso aí, Rafa, mais uma coisinha. Isso. Agradecer também, valeu, mano, ter Fechou. aceitado o convite, trocar Porra. ideia com a gente, aí você também Obrigada. veio aí. E, cara, desejo tudo. Desejo, mano, o melhor pra vocês aí, que vocês consigam alcançar, tipo, o que Obrigado. vocês querem, assim, até onde vocês querem chegar. E é só o começo, mano. Sim. E de muita coisa Vamos voltar boa que aqui vai com umas vir. 10 unidades. Que vai vir aqui. Oh, meu Deus! Meu pai do céu! E, porra, que da hora, cara. Fiquei muito feliz Obrigado, aí. viu? Vocês têm uma energia, uma vibe muito legal, assim. Mantenham isso. E o mais legal também, que eu ia falar, é manter. Vocês colocaram a identidade de vocês, né? Sim. No bar, você colocou a sua identidade na sua cozinha, nos seus pratos que você faz, tá ligado? Isso é muito importante também, porque mantém a originalidade. E isso é o diferencial. Tem vários bares que fazem costela, Sim. tá ligado? Mas tem a costela do Regis que ele É. faz Sim. ali, tá ligado? Autêntico. Então, Obrigado autêntico, pelo então, elogio. sacou? Então, Costela, hein? então é isso, Assim que ele me irmão. conquistou. Muito obrigado. Vocês deixam o Instagram de vocês aí pra galera que é Arroba essa parte é o Demitidos. marketing. Desculpa quem eu já ameacei pra seguir, tá bom? Mas quem Não, puder, siga lá, arroba li- os demitidos. Literalmente ela ameaça. Não, segue Não, a gente. pessoal- Não, vou seguir. Abre o celular agora. Ah, não, acho não. Você não- decorei essa cara. Filho. Vou jogar uma zurucubaca E forte. dá bronca em nós. Tá falando pros clientes seguir? Eu falei, mano, sei lá, mano. Às vezes eu falo, às vezes não falo. Eu obrigo. e fica na Zona Leste, né? Isso, Fica na ali. Zona Leste, ali, entre o Anália Franca e Sapopemba, maior referência ainda o Centro Espírita Perseverança, que é bem Bem conhecido ali. pertinho. Sim. Então tem desculpa, dá pra ir de Uber. Na Sapopemba ali, passa todos os tipos de busão, do Tatuapé, do Belém. Conceição. Conceição, Todo vem do mundo Belém. vai. Vocês vão passar lá? Passa na na frente do bar. porta. Ah, sim. Passa ali. Então é isso, galera. Queridão, valeu. Mais um episódio aí. Pô, Com agradeço costela e aí, muita cerveja. agradeço aí a presença deles aí, tudo que eles Acabou a proporcionaram cerveja? pra gente aí. E, mano, desejo que sucesso aí, que cada vez mais e mais vocês alcancem os seus objetivos aí, vocês estão no caminho certo. Obrigadão. É isso, galera. A gente encerrando mais um Dona Marrakech. Quer falar mais alguma coisa, bebê? Não, é isso aí. Não? Agradecer novamente, cara. Eu gostei muito do Obrigado. papo. Ele gostou mesmo, que ele já falou 4 vezes. né? Por causa da costela. Pra você. A costela me pegou de um jeito. Só dá um recado final. É isso, a gente encerrando mais um Dona Marrakech. Valeu você que ficou até o final. Tem nossas redes sociais também. A gente tá no Instagram, no TikTok, a gente tá no Facebook também. E no. Deixa eu falar, no Instagram, né? Já falei? Instagram. Já. E a gente tá nas plataformas de música também. Você que não consegue assistir o episódio no YouTube, a gente tá no Deezer, na Amazon Music e no Spotify. Então você consegue ouvir a gente enquanto faz suas coisas lá. Segue a gente nas redes sociais, já falei. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar uma força aí, porque trabalhar com o YouTube é foda pra caralho. E compartilha aí com a galera. O canal de cortes tá bombando Nosso também. canal né, de mano? cortes aí pra você que chegou agora e não conseguiu ver o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos. Lembrando que terminando aqui já vai estar os melhores momentos lá com os pessoal dos demitidos. É isso, galera. Valeu! Falou!